Na boca do crime. Uma madrugada de pânico para os moradores da praça. Na boca do crime. Olá, ouvintes, bem-vindos ao Na Boca do Crime. Na Boca do Crime, seu programa de crimes semanais, crimes virtuais, crimes da rua, crimes do cotidiano. E se eu estou fazendo essa introdução, vocês já sabem o que está rolando. Nosso CEO, seu Hernani, não pôde comparecer hoje. O dossiê Gays foi lançado exatamente hoje, no dia 30 de abril, e, por causa disso, ele foi fazer uma turnê de comemoração do lançamento. Turnê essa que consiste em passar por São Paulo, Rio de Janeiro e arredores, pagando um delicioso babão nos ouvintes. Coisa que o Xerox aqui, que está conosco hoje, também recebeu do seu Hernani. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o jogo do bicho. Eu queria dar um adentro aí sobre essa comemoração do Hernani. O Hernani está comemorando e teve a grande ideia de poder promover isso aí. Na verdade, gente, é uma coisa aqui íntima que ninguém falou ainda, mas o Hernani, com essa comemoração aí do Dossiê Gays, ele foi promover o novo programa dele que se chama De Boca no Crime. Brevemente vai estar aí. Eu pensei que era o De Boca no Creme. Não, é De Boca no Crime. Junto com o pessoal aí, que ele organizou aí esse Dossiê Gays aí. É isso aí que eu queria dizer. E se eu te disser que já teve ouvinte que sugeriu o Hernani criar um De Boca no Crime, que, de acordo com ouvintes, foi nos primeiros episódios. Ele falou que a proposta do programa seria a seguinte: era o Hernani indo nas bocas de fumo e mamar os traficantes em troca de informações privilegiadas. É um novo tipo de jornalismo. Um jornalismo diferenciado. Enganjado. O que você acha da ideia? Enganjado. Engajado, sim. Ele literalmente entra de boca na coisa, cara. Entra de boca e o traficante entra de cabeça. Mas é isso. Infelizmente o seu Hernani não pôde estar aqui. Mas não se preocupem, ouvintes. Como já está aí no título, essa aqui vai ser a parte 1, em que nós vamos falar sobre algumas das personalidades mais famosas do jogo do bicho, principalmente do Rio de Janeiro, porque no Arquivos do Baú, o último episódio que o Xerox gravou, quem não viu ainda, dê lá uma olhada, ele comentou um pouco sobre as experiências dele com o jogo do bicho e também sobre o Castor de Andrade. Mas existem muitas outras personalidades muito interessantes do jogo do bicho que valem a pena a gente falar especificamente de cada uma delas. E por isso há uma infinidade, caras. Eu, por exemplo, quando fui pesquisar, me surpreendi muito com o tanto de bicheiro que tem nesse estado, hein, Xerox? Exatamente. Pelo amor de Deus. São 11 famílias. É muito bicheiro. 11 famílias? São 11 famílias, dominando o território todo. Então é muita gente e por isso esse programa vai ser dividido em partes. Se você quiser que tenha uma parte 2, por favor, digam pra gente aí nos comentários que, de preferência, nós iremos gravar essa parte 2 com a presença do Hernani, porque é ele quem sempre fala das escolas de samba, o jogo do bicho está muito próximo, as personalidades que financiam o jogo do bicho são as mesmas que financiam também várias escolas de samba por aí, tem uma relação muito forte, o Hernani sabe muito disso, então se vocês quiserem uma parte 2 com o seu Hernani, depois da turnê De Boca no Crime, comentem aí pra gente. E nisso aí, Xerox, a gente começa falando um pouco sobre como é que é essa questão do jogo do bicho aí no Rio de Janeiro. Bem introdução mesmo. Como é que você pode dizer pra gente um pouquinho sobre o jogo do bicho, para aqueles que não escutaram o seu Arquivos no Baú, que você falou sobre o jogo do bicho? O que você pode dizer um pouquinho dos ouvintes, para os ouvintes, sobre o jogo do bicho aí no Rio? Mas beleza, o que eu tenho, a impressão minha que eu tenho sobre o jogo do bicho, que eu sempre tive, pra mim foi sempre um jogo de papel. Pra mim era uma coisa bem simples, mas depois que eu fiquei mais velho, que eu vi que o buraco é muito mais embaixo. E como eu disse lá, o primeiro cadáver que eu vi na minha vida foi de um bicheiro. Aí a minha impressão é essa, porque minha mãe nunca deixou eu chegar perto de jogo do bicho, nunca deixou eu chegar perto de nada disso aí. Meu irmão uma vez chegou com um papel do jogo do bicho que achou na rua, tomou uma surra. Gostosa, nunca mais mexer nisso. Sua mãe pensou que ele tava jogando no bicho. Eu não sei. Só sei que se eu ver ele apanhando, eu não vou tocar nessa porra, né? Mas o que? Ele era criança? Era criança, pô. Pô, apanhar depois... Pô, imagina uma criança já jogar no bicho. Pensou, cara. Mas era isso, pô. Criança jogar no bicho.
Ah, como criança jogar? É sim, não. Eu sei, o meu vô, por exemplo, ele diz no aniversário da mãe dele, ele não tinha dinheiro pra comprar porra nenhuma, ele foi jogar no bicho pra ver se conseguia grana pra comprar um presente pra ela. Ele conseguiu? Conseguiu, ele apostou no boi e conseguiu uma graninha e comprou um presente pra mãe dele. Caramba, mano, a criança é o futuro do Brasil mesmo, hein, bicho. O cara acreditou, né? É a criança de bom coração, joga no bicho pra dar presente pra mãe. Pois é, mano. Então, se você for criança e quiser jogar no jogo do bicho, você joga de boa, cara. Você chega lá, aqui, ó, que meu avô mandou aqui. Aí tu joga, cara. Faz que nem aqueles caras lá nas corridas de cavalo. Fala, o meu pai mandou apostar nesse aqui, ó. É, meu pai, né? Vê se cola. E é essa a impressão que eu tenho do jogo do bicho. E depois, quando eu fui crescendo com o tempo, aí fui descobrindo as coisas realmente como são. O que realmente aconteceu, o que realmente acontece. Porque a história do jogo do bicho, ela tá sendo escrita ainda. Ela não finalizou, ela não aconteceu literalmente. Tá acontecendo uma guerra. Daqui a pouco eu acho que vai ser igual a guerra da França e Inglaterra, né? A guerra dos 100 anos. Vai ser a guerra dos 100 anos aqui também, no Rio de Janeiro. Que é a guerra do jogo do bicho, que deixou de ser uma guerra de bicheiros já faz alguns anos já. E eu já vou explicar mais pra frente aí. Exato. E pra entender essa história, que você vai falar um pouco mais pra frente, sobre como tá a situação atual no Rio, porque a gente vai ver aqui, falando dessas personalidades, muitas delas, a história continua desenrolando dessas famílias que estão no controle, a chamada cúpula do jogo do bicho, histórias muito recentes de pessoas sendo assassinadas por controle de zonas, por controle de território, até em 2021. Vocês acham que a pandemia impede jogo do bicho? É ruim. De forma alguma, cara. Tem notícia aí de 2021, fresquinha. E a gente vai começar, Xerox, parando justamente com o Castor de Andrade. Porque não foi com a morte do Castor de Andrade, o império dele não ruiu simplesmente do nada. Depois que o Castor de Andrade morreu, a família tomou posse dos negócios do Castor de Andrade. E é uma história extremamente sangrenta, cara. Diversos assassinatos, diversas pessoas, mas os personagens principais dessa história, depois que o Castor de Andrade morreu, são 3. E seria o Rogério de Andrade, o Fernando Inácio e também o Paulo Roberto de Andrade, que era o filho do Castor de Andrade. O Fernando Inácio, ele era o cunhado do Castor de Andrade. Agora, o Rogério de Andrade, ele era primo. E o que aconteceu, Xerox? Para você ter uma ideia aqui. O Rogério de Andrade, depois que o Castor de Andrade morreu, o Rogério ele assumiu uma parte do império do Castor de Andrade, tomou as máquinas de caça-níqueis para si, e depois disso ele decidiu ampliar o domínio dele para mais máquinas de caça-níquel e mandou assassinar o primo dele, o próprio filho do Castor de Andrade, que seria o Paulo Roberto de Andrade Silva. O mesmo era um engenheiro e também empresário, e ele que tomou a parte a maior parte do império do Castor de Andrade depois que ele morreu. Cara, de uma perspectiva assim, para quem morou no Rio e também para quem passou a maior parte do tempo aí lendo notícias, é muito comum você ver notícias desse tipo, de pessoas, essa briga entre famílias, pessoas mandando serem assassinadas, assim, é tão comum? Cara, é uma briga meio silenciosa, né, cara? A briga, é outro nível essa briga aí, cara. A gente só fica sabendo quando acontece, quando a pessoa já morreu, fulano morreu, a gente não tá sabendo de nada, cara, é uma coisa muito por baixo dos panos. Por isso que eu digo que a história tá sendo escrita ainda, e não é uma coisa não é uma coisa comum, assim, que você diga assim, nossa, comum, não. Os jornais aí estão falando, eles falam, mas só que ninguém sabe de porra nenhuma, cara. Realmente, o que acontece lá na cúpula da guerra dos bicheiros fica na cúpula da guerra dos bicheiros, só fica sabendo dos cadáveres. É isso aí que você fica sabendo. Uhum. Você só fica sabendo do cadáver quando ele aparece aí na sua frente, que nem dizem que você encontrou, né, Xerox? Que não encontrei. Dizem que são 60 mortos, né, com isso aí. Eu tenho certeza que são muito mais. 60 que encontraram. Sim, os mais famosos a gente tem informação, mas e o tanto de pessoas, os soldadinhos, por exemplo, os soldadinhos que foram mortos nisso aí também, os né? Soldadinhos, os segurança, policial, cara, metido, entendeu? Isso aí ninguém fala, né, cara? Isso aí os caras sumiu. E é isso, a gente só fica sabendo dos famosos. Exatamente.
O que aconteceu com o Paulo foi que o Fernando, ele teria sido preso, condenado pela Justiça do Rio a 9 anos de prisão em um regime fechado por corrupção ativa. Vocês pensam que alguns bicheiros, ouvintes, eles realmente parecem invencíveis. Fala aí, Xerox. Quantas vezes eu já ouvi falar de bicheiro é preso, não sei o que, é condenado a tantos anos de prisão. E aí depois simplesmente não passa um ano e o cara vai embora. Literalmente, é máfia, cara. É máfia, bicho. É a máfia purinha. É uma máfia muito bem organizada. A gente acha que, tipo, bicheiro não é porra nenhuma. Mano, os bicheiros são muito poderosos, cara. São mais poderosos do que aqueles caras que ficam com uma AK-47 lá do morro, lá do Rio de Janeiro, lá, pode ter certeza. Uhum. E foi justamente por causa do Fernando que o Paulo teria sido morto. O que aconteceu? O Fernando, ele foi condenado a 9 anos de prisão por causa de um erro dele. Ele foi preso na sede da Polícia Civil com uma mala de dinheiro e uma lista de policiais que recebiam propinas. Ele foi preso portando essas coisas. Ou seja, você imagina, os caras literalmente prendem com provas. com todas as provas que você precisa para indiciar praticamente toda a cúpula do jogo do bicho. O que você faz com esse cara? Cara, você prende, né, bicho? Deixei preso pra sempre na cadeia, praticamente. Porra. Sim, os policiais. Mas e o que a cúpula do jogo do bicho vai mandar fazer? Vai mandar matar, né, bicho? Vai mandar matar. Com certeza. Com toda certeza. E aí, por causa de um erro desse, os integrantes da cúpula do jogo... Pra quem não sabe, a cúpula do jogo do bicho é porque, apesar de existirem várias famílias que controlam vários territórios diferentes no Rio de Janeiro, existe, entre aspas, um consenso entre praticamente todos, que é chamada de a cúpula do jogo do bicho, que lá estão os maiores integrantes, e eles que organizam, entre aspas, e mediam o jogo do bicho nas diferentes regiões do Rio. Então, uma família controla uma coisa, uma família controla a outra. E nisso o Fernando, ele por causa de um erro, foi preso na sede da polícia com todas as provas que precisava para processar diversos membros da cúpula do jogo do bicho. E aí, o que aconteceu? O Castor de Andrade, ele que era o chefe máximo do jogo do bicho nessa época, a gente está falando da década de 90, né, Xerox? O Castor de Andrade, ele era o maior de todos. Com certeza. A palavra do Castor era lei naquela época. Portanto, quando ele morreu, que começou a desorganização, cara. Morreu. Exato. Enquanto ele estava vivo, estava tudo em paz. O Castor, ouvintes, ele detinha todo o poder, ele que organizou o jogo do bicho nessa coisa que vocês veem hoje. A palavra dele era lei. Então, quando o Fernando ele foi preso lá na Polícia Civil, o Castor ele interviu e protegeu o genro dele, de forma a não mandarem matar ele. Entendeu? Apesar do erro, o Castor foi lá e defendeu. E se o Castor falou, acabou. Exatamente. O Castor foi defender e aí o Fernando ficou tranquilo. Tanto que ele foi o único réu de todas as pessoas que foram processadas que não compareceu. Aparece o que é muito engraçado. Ou seja, ele não compareceu a julgamento e ficou foragido. Entendeu? O Castor ajudou a proteger o Fernando de toda a culpa. Mas, em compensação, os membros da cúpula, que a lista que o Fernando tinha lá, eles foram indiciados, processados e alguns deles até foram presos. Então, você imagina que vai existir um ódio com certeza. Nessa questão toda, né? Imagina, né? Então, todos os outros chefes do jogo que estavam no júri, eles saíram condenados. Então, o que aconteceu? O Paulinho de Andrade, ele foi morto a tiros na Barra da Tijuca. Ele tinha 47 anos. Logo depois que o Fernando ficou foragido. Você pode se perguntar, tanto que algumas investigações diziam que teria sido o Fernando que mandou matar o Paulo. Mas aí você se pergunta, como é que o Paulinho de Andrade, tem relação com tudo isso? Aí que vem a resposta, ouvintes. Em retaliação à questão de o Fernando ter feito essa merda, isso depois que o Castor de Andrade morreu, mandaram matar o filho do Castor. Justamente porque o Castor protegeu o genro dele e o genro dele fez essa cagada fenomenal. Mandou matar o Paulinho de Andrade. E isso é mais comum do que parece. Porque se você passar um pouquinho pra frente, além da morte do Paulinho, o próprio Fernando Inácio, e isso muito recente, em 2020,
mais ou menos uns 23 anos depois, ele foi encontrado executado no rio. Ou seja, Sherlock, mata um, aí uns anos depois aparece o mesmo morto. Com certeza, é uma queima de arquivo, eles esperam a poeira baixar, daqui a pouco vai matar de novo. Os caras são pacientes, bicho, são assassinos pacientes. Não, o Castor de Andrade vai morrer, pô. Deixa o Castor uma hora vai morrer e a gente faz o serviço aí. Beleza, vai fazendo. E esse aí do... Como é que é o nome do cara que você acabou de falar? Que eu tô meio distraído aqui um pouco. Você diz o Paulinho de Andrade? O Paulinho de Andrade, esse aí, Fernando Inácio. Esse aí morreu na parada de helicóptero? Do Ed Porto? Não, esse foi o Fernando, agora. Morreu em 2020. O outro aí que morreu antes daí, no hotel, né? Foi na Barra da Tijuca. Esse daí do hotel foi um bagulho de... Cara, foi um filme de ação. Foi um filme foi tipo um filme de espionagem do jeito que ele morreu, porque foi foda, cara. Como é que os caras conseguem entrar dentro daquele hotel de luxo, de boa, e entra lá e conseguem assassinar o cara? Foi um bagulho meio cinematográfico que aconteceu ali. Exatamente. Cinematográfico. Há circunstâncias misteriosas nisso aí. Porque ele tava em um hotel de luxo. Você não pode simplesmente entrar num hotel de luxo portando uma K-47 e tá tudo safe. Pois é. Então, a investigação, ela mostra também que teve ajuda de pessoas tanto de dentro do hotel e pessoas que traíram o próprio Paulinho de Andrade, porque não sabiam exatamente onde ele estava, onde ele estaria dentro do hotel, e também o povo chegou lá, matou ele e foi embora. Tranquilo. Nenhuma pessoa foi presa até hoje por causa do assassinato do Paulinho, Xarope. Eu imagino os caras... Muito estranho, né? Eu imagino os caras... Pô, com certeza deve ter acontecido. Os caras deviam estar vestidos de camareiro, entendeu? Sei lá, alguma coisa da entrega. Que nem filme. Igual mesmo, filme, né? Bicho. Alguma coisa da entrega, de serviço de entrega do hotel, né? Deixa, sei lá, bicho. Sei lá, mano. Aí chegou lá dentro, já botou máscara, a porra toda. E foi 2 caras com fuzil, se não me engano. Aí, caralho, mano. Eu imagino o desespero dele ali dentro, porque os caras estavam tentando arrombar a porta. Ele devia estar ciente, porque os caras não, tipo, simplesmente chegaram lá e mataram ali de surprise. Chegaram lá e só começaram a arrombar a porta até entrar. E entraram, mataram e foram embora. E como um cara desse não anda armado? Me explica como um cara desse não anda armado, cara. Ele não anda armado pra dar um tiro em alguém. E o outro assassinato ali, aquele lá do Ed Porto, aquilo ali foi coisa de gênio também. Não foi tanto coisa de gênio. Foi. Não tanto assim. E aí que vai entrar a figura do Rogério de Andrade. Eu falei que teria sido em retaliação que o Paulinho teria sido morto, né? Mas, na realidade, uma das pessoas que foi muito suspeita nesse caso inteiro foi o próprio Rogério de Andrade. Porque o Rogério de Andrade, ele queria tomar parte da parte que ficou pro Paulinho. Porque o Paulinho, quando o Castor morreu, ele pegou metade da área do Castor. E o resto ficou dividido entre tanto o Rogério quanto o Fernando. Só que nisso, o Rogério ele queria tomar uma parte do território do Paulinho para si. E aí nisso, descobriram provas de que o Rogério teria mandado matar o Paulinho. Entendeu? E aí que vem o mais curioso de tudo. Que aí também vai surgir outra teoria de que o júri, o julgamento, o pessoal foi propinado. Por quê? Ele foi condenado a isso, pelo crime de ter mandado matar o Paulinho Sherlock. Pô, louco. O Rogério, ele foi indiciado, só que, misteriosamente, o julgamento dele foi anulado. Aí você vê, né, cara? Os caras realmente têm um poder fenomenal, cara. Um poder gigante mesmo. Que penetra sei lá, cara, penetra todos os meios de comunicação, todos os meios judiciais e meio que anula as coisas, né? Se não me engano, Exato. Anulou pra passar o cara, né? Isso é uma constante muito grande em julgamento de bicheiros, da cúpula do bicho. De que muitos desses julgamentos, apesar das pessoas, dos membros serem indiciados, muitos deles saem sem responder por nada. E muitas vezes não fica nem se sabendo se ele pagou fiança, o que foi, por que ele pôde sair. Muitos deles se encontram soltos. E apesar da justiça saber que eles cometem crimes, eles não conseguem prender esses sujeitos. Muitas das pessoas que nós vamos falar aqui, às vezes não chegaram nem mesmo a ser presas de nenhuma forma. E você sabia que essa pessoa cometia crimes,
que era bicheiro, entendeu? Caramba. Que mandava assassinatos, mas nunca foram presos. E isso é muito, muito curioso. A cadeia é só pra Entendeu? pobre, né? Pra rico, não. Se tiver dinheiro aqui no Brasil, você não para na cadeia, não. De boa, pô. É, Não para, não. é desse jeito. Uma coisa que eu acho muito engraçada, Xerox, é que o povo fala muito do Morro do Rio, do tráfico no Rio, etc. Mas uma coisa que eu, pelo menos, ouço muito pouco falar, e você vê até pouco em jornal, em coisa, é falar sobre bicheiros, sobre essa cultura dos bicheiros, falar sobre todas essas intrigas. Então, cara, os bicheiros, eles são... Como é que eu vou dizer? Os bandidos, eles são os bodes expiatórios, né? Fica lá no morro, portando fuzil, e os bicheiros são aquela gama que fica, vamos dizer assim, embaixo da Deep Web. Que fica na Deep Web, ó. Nas camadas da Deep Web. E eles ficam escondidos fazendo as coisas deles. Não ficam se aparecendo, que nem os caras ficam se aparecendo por aí. Eles só se aparecem no exato momento que acontece esse negócio de guerra. Essa guerra aí... Isso que é engraçado, porque muitos deles, pô, ostentam pra caralho, cara. Pois é, mas... Ficam lá ostentando, e anda armado, e sai fazendo coisa na comunidade. Muitos deles, como a gente vai falar aqui, também ajudaram a comunidade deles, fizeram reforma em bairros, construíram hospitais, creches. Mas outros, eles não escondem que são criminosos. Entendeu? E mesmo assim os caras continuam soltos. É como dizem, é Brasil feijoada, né, cara? Feijoada, filho. Danada feijoada. É feijoada isso aí só dá coisa pra mim e pra você que é pobre fudido, né? Foda-se. A gente é pobre. O Hernani, como o Hernani fala, você é boizão, né, Xerox? Tá com mesa digitalizadora aí, Só nada. tá com teclado DJ também, você anda fazendo umas compras aí. Sai fora, rapaz. Você- Eu não, nem... Aí depois você vem mandar essa aí de que é pobre, não sei o quê. É, mano. Mas tive que fazer que nem o Hernani, não tipo que nem o Hernani, né? Que o Hernani tira leite do pau pra poder conseguir as coisas. Eu não, mano. Tive que ralar. Chicote estralou o dia inteiro aí pra fazer isso aí. Não, é O foda. Hernani tem que tirar leite do pau, leite do pau do ouvinte. Não sei que pau é, pode ser da árvore, pode ser, sei lá. Ele tá fazendo isso agora na turnê do Dossiê Gay, né? Você ganhou, tá de boca no crime. Isso aí. E agora voltando pro caso do Fernando. O Fernando, ouvintes, em novembro de 2020, ele foi assassinado, executado, quando estava saindo de um heliporto. Aí você me pergunta, isso tem relação com o Rogério de Andrade? Então, o que acontece? Ele tinha acabado de sair do heliporto, ele andou de helicóptero com a mulher dele, e aí ele tinha um costume, que era, logo que ele saía do helicóptero, ele ia no carro dele sozinho, ele ia buscar lá as bagagens, tudo, não sei o que, e depois ia pegar a mulher para levar para casa. Só que, o que aconteceu? Enquanto ele estava no percurso até o carro dele, foram-se ouvidos a mulher dele ouviu alguns disparos, e aí saiu correndo e chamou a polícia. E quando chegaram na cena, encontraram o carro do Fernando, totalmente com vários tiros. Pra você ter uma ideia, o vidro do Fernando era blindado, Pois é, Xerox. tô ligado. E mesmo o vidro sendo blindado, o vidro estava perfurado. É porque foi de muito perto. Exatamente. Foi de muito perto. Foram, de acordo com a perícia, foram tiros de AK-47. E não só isso, mas o Fernando foi encontrado ao lado do carro com tiros na cabeça. 4 tiros de fuzil na cabeça. 4 tiros de fuzil na cabeça. O que dá a entender que ele foi executado. Com certeza. Não foi o povo de longe. Os caras chegou lá enquanto ele Sim, tava no carro. Sabiam exatamente o horário, né? Eu dei uma pesquisada. Os caras foi tipo profissional, tá ligado? Mas eu vou dizer os erros e acertos dos caras. Então os caras foram muito profissionais. Os caras examinaram o terreno, conseguiram arrumar a escada. Arrumaram a escada, atravessaram o muro. O muro que... As grades que eles atravessaram, eles cobriram com folhagem. Com folhagem do local. E eles fizeram tipo... Eles se cobriram também com folhagem, velho. De cima assim, ó. O helicóptero não via quem tava embaixo. Eles estavam cobertos com folhagem. Totalmente camuflados. Eles enrolaram a arma deles com folhagem também. Totalmente camuflada. E foi um bagulho tão profissa, bicho. Que quando o cara percebeu, eles já estavam a 4 metros do cara já, bicho. 4 metros. Então não dá nem tempo de fazer nada, nem correr. E outra coisa que aconteceu, que foi muita cagada deles... Eles tinham acabado de matar o cara,
saíram de lá, pegaram o carro e meteram o pé. Só que eles não contavam com uma coisa, que tinha uma câmera num poste. Eles não viram essa câmera no poste. Então essa câmera viu toda a circulação e daí eles viram aquele carro e a polícia foi acompanhando por câmera em câmera várias ruas e foi seguindo o carro até onde o carro foi parar. Aí os caras animais, burro, levaram o carro para um condomínio da namorada de um deles que era policial. Aí levou lá para esse condomínio da namorada, deixou lá. E a polícia, quando chegou lá, encontrou as mesmas armas enroladas com vegetação na casa dessa namorada desse cara e o carro lá. Só que parece que disseram que eles estão foragidos. Aí você vê o rosto deles assim, eles são idiota, porque... Pô, como é que tu quer matar alguém e usar o próprio carro, sabe? Você usar o próprio carro, você até pega o carro, taca fogo, cara. Mete perto, vai embora. Geralmente o que fazem, né? Ou você não usa carro, se você acha que consegue escapar a pé, né? Se você tiver um local seguro por perto. Ou você usa um carro de descarte, né? Isso, exatamente. Que você depois de sair do local, você vai com o carro até um lugar. Joga fora. E depois sai do carro, deixa ele e vai embora. A pé mesmo, ou com alguma outra coisa. Sim, eles... Realmente foi um vacilo muito grande. Eles foram burros demais, cara. Aí estão foragidos. Então, na minha cabeça, eu suspeito que eles já estão tudo mortos já, queima de arquivo. Pelo menos eu acho que é possível. Até porque até agora eles não foram presos nem nada, não tem nenhuma notícia, né? Queima de arquivo. Eu acho que pra mim os outros 3 acho que foram queimados, mas o policial que até participava das escolas de samba lá, era segurança e tudo, acho que ele não foi não, bicho. Acho que ele fugiu mesmo. Mas acho que os outros 3 foi queimado pra não abrir a boca. Uhum. E com isso, então, pra vocês se situarem aqui na linha do tempo. Logo depois da morte do Castor de Andrade, um ano depois, o Paulo de Andrade foi assassinado a mando do Rogério de Andrade. Depois disso, em 2020, o Fernando Inácio, que era o cunhado do Castor de Andrade, foi também assassinado. Agora, quem estava gerenciando a parcela que o Paulinho controlava no ano da morte dele era o Rogério de Andrade. Depois disso, o Rogério e o Fernando, eles começaram a disputar territórios entre si na zona oeste do Rio. E ao longo dessa história, tiveram um rastro de assassinatos de policiais, de milicianos. E nisso, chegando em 2020, a polícia descobriu provas, alguns meses depois da execução do Fernando, de que novamente o Rogério de Andrade teria mandado executar o Fernando. Ou seja, o Rogério de Andrade simplesmente mandou executar 2 membros da própria família, cara. Cara, que desorganização isso aí, velho. Acabou a hierarquia, né, cara? A gente vê aí que a atualidade, quando eu falo assim, a atualidade destruiu famílias. Realmente faz sentido, cara. Destruiu famílias em todos os conceitos, até na máfia, que essa máfia aí tinha uma hierarquia, cara, e os caras respeitavam a hierarquia. Nem isso tem mais, cara. Nem isso. Tá um matando o outro, bicho. Um matando o outro. Os caras não são mais unidos. Porque isso aí é uma cópia da família italiana. As famílias mafiosas da Itália. Até o beijinho no rosto tinha. E, porra, mas lá na Itália os caras não ficam se matando desse jeito. Porra, é o conceito família, cara. Mas aqui não tem mais isso. Acabou, velho. Acabou. Você diria então que de lá pra cá acabou um pouco da honra? Acabou a honra, acabou. É só ganância agora. Só pra ver quem vai ficar com quem vai ficar com qual coisa. Às vezes o cara nem é ganancioso, às vezes o cara mata o outro só pra se proteger, né? Que de repente o outro tenta matar ele. Às vezes ele nem quer matar o outro cara, ele quer seguir os negócios dele. Mas pra se prevenir, ele manda matar o outro cara, o irmão dele, o parente dele. E faz isso aí, cara. No seu lugar, o que você faria? Você tá na máfia, você é herdeiro do bagulho. Você não quer treta com ninguém. O que tu faria? Você quer se proteger, cara. Ou você some, ou você manda matar, bicho. É que nas máfias tradicionais, né, que a gente vê, tem uma questão muito grande de união dentro das famílias, né? Tinha, né? Às vezes antigamente era até incomum você ficar sabendo de assassinatos dentro da própria família, a mando de membros da família. Porra, cara. Porque a família era unida justamente para poder exercer melhor o seu poder. Exato. Porque essas brigas de poder, quando começam dentro da própria família,
é justamente um dos principais fatores para destruir de vez o império que foram construindo ao longo do tempo. Por exemplo, para você ver agora, a herança do Castor de Andrade foi praticamente destruída, porque não deu um ano que o filho dele assumiu o negócio, foi executado. Aí depois dividiu novamente o império dele entre o Fernando e o Rogério. Aí depois disso o Rogério mandou matar o Fernando. Entendeu? E hoje o Rogério, para vocês terem uma ideia, o Rogério não pôde assumir o império que ele queria depois de ter mandado matar o filho e o cunhado do Castor de Andrade, porque hoje ele está foragido. Ele foi novamente condenado e a polícia está atrás dele. Isso em 2021. Entendeu? Ele foi condenado e está foragido. Oficialmente foragido. Se não me engano, é isso aí que o carro dele explodiu, né? Uhum. Então você vai vendo que então o império do Castor de Andrade praticamente se foi. Não tem mais nada de herança para ninguém. Porque todos aqueles que poderiam ter assumido tudo aquilo que o Castor construiu foi lentamente sendo destruído por causa de briga interna, de poder. Entendeu? Enquanto o Castor, na época dele, detinha todo o poder, ajudava a comunidade e ele preservava, dava poder para a família, pro cunhado, pro sobrinho, pro filho, pro primo, para todo mundo ajudar ele a gerenciar o negócio, o que aconteceu é uma pessoa querer ficar com o poder inteiro na mão, mas sem dividir com outras pessoas para ajudar eles, mas sim monopolizar esse poder e não ter mais ninguém para poder ameaçar. E foi isso que motivou o Rogério a assassinar tanto o Fernando quanto o Paulinho. Mas você vê como é que é bizarro, né, cara? Vê se no tempo do Castor de Andrade tinha irmão matando irmão fulano matando cunhado. Vê se tinha essa porra no tempo do Andrade. Não tinha, cara. Hoje em dia as coisas estão ficando ruins, cara. Tá cada vez pior. Para você ter uma ideia, foi no dia 13 de março que o Rogério de Andrade teve a prisão decretada. Então, ele estar foragido é muito recente, cara. Faz mais de um mês aqui, quase 2 meses que ele está sendo procurado pela polícia. Talvez ele esteja num lugar tão debaixo do nariz das pessoas que as pessoas não procuram. Esses caras não são bobo não, cara. Esses caras são espertos, cara. Porque você acha que a máfia israelense pegou ele? Não sei. Eu nem sabia que tinha máfia israelense, mano. Eu nem sabia que existia isso aqui, velho. Cara, eu também não. Você que tá falando aí. Cara, nunca ouvi falar. Olha aí nas entrevistas aí, quando aconteceu essa parada aí da explosão do carro dele, os caras mesmo citam a máfia israelense dentro do vídeo. Os caras falam da máfia israelense. Eu só achei esquisito. Falei, como assim máfia israelense, bicho? A máfia israelense, mano, jogou uma bomba embaixo do... Que bizarro. Não sei, gente, ó. Eu tô falando isso aqui, eu não tenho certeza disso, mas tava lá no vídeo que foi a máfia israelense. Nem sabia que tinha máfia israelense. Não, Xerox, você falou a palavra proibida, eu vou... Não, pode cortar. Vou apagar aqui. Eu não sei, bicho. Ai. Uma coisa pode ligar a outra, né? Daqui a pouco é o primeiro programa na Boca do Crime retirado do ar e a gente fica, caralho, o que aconteceu? Falando dos caras aí, ó. Mas a coisa mais engraçada aqui do caso do Rogério é que, por exemplo, os advogados dele, quando perguntados sobre o paradeiro do Rogério e se ele vai se entregar, os advogados dele sempre falam assim, a gente tá conversando, o Rogério ele é um cidadão que cumpre a lei e ele tem toda a intenção de fazer a lei ser cumprida de forma honesta. Sei. A lei dele, né? Aí você fala, caralho, tem uma montanha de provas de que o cara já mandou matar a própria família, entendeu? Mandou matar o filho do Castor, mandou matar o cunhado do Castor, uma porrada de prova, e o cara ainda tem a cara de pau de mandar os advogados falar, não, ele é um cidadão, não sei o que, da lei, tá? É uma gente boa. Mas então, cara, essa é a situação em que se encontra o falecido Império do Castor de Andrade, cara. Xerox, você que estudou muito a fundo o Castor de Andrade, cara, como é que é pra você ver o auge do Império do Castor, de como ele ajudava a comunidade,
de como ele era uma pessoa respeitada, uma pessoa que deixava o poder com outras pessoas, incluía a família no negócio, uma figura carismática, atuando em futebol, atuando em tudo, para chegar nesse ponto em que você vê que o império todo que ele construiu virou isso de família, matar um ao outro, o filho mata o primo mata o cunhado e não sobrar mais nada. Cunhado mata o cachorro, é bagulho louco. E, cara... mas matar o cachorro, esse é o John Wick, tem que ter um pouquinho de cuidado, né? Mas, cara, tudo na vida tem uma regra não, né? Tem a era de ouro, né, velho? A gente já viu sempre a era de ouro. A gente vê a era de ouro da internet e tem também a era de ouro dos bicheiros, cara. Aquela era de ouro era muito boa, era uma época mais feliz, e hoje em dia é uma coisa muito sombria. Você vê isso aí, tipo, é completamente um contraste. Eu não sei que tipo de coisas erradas o Cachorro de Andrade fazia. Eu não imagino, mas pelo que eu sei é só coisa de jogo do bicho, que se você se metesse com ele, tu ia pro saco, né, pra vala, com qualquer outro. Além disso, não tem mais informação do que ele mexia. Foi o que quebrou ele, começou a quebrar, e foi mexer com o poker, né? Aquele poker eletrônico. Uhum. Tipo jogo, tipo caça-níquel, mas só que era outro nome. Mas, cara, é videopoker. Videopoker, isso aí mesmo. Isso aí que fudeu ele. Mas, cara, é uma coisa que eu acho que era bom, velho. O povo, você pode perguntar a qualquer um, velho, dessa época aí, o povo só falava bem, velho. Os jogadores, todo mundo só falava bem. Pô, era muito bom, o cara ajudava a comunidade. O cara fazia um carnaval da hora. Ele foi um dos responsáveis pra criar o carnaval só do Rio de Janeiro, não é aquele carnaval mais aberto. E o carnaval nessa época, ele dependia de ajuda financeira, se não me engano, do governo, tá ligado? E o governo tava cagando. Então chegou lá e o Castor de Andrade abriu o bolso dele, abriu a mão dele e montou, cara. E tá aí o carnaval do jeito que é hoje aí. Se não me engano, o carnaval é uma máfia do caralho. É a maior fonte, uma das maiores fontes de máfia também. Você vê aí que vira e mexe morre presidente aí de escola de samba. Eu tava falando contigo aí sobre o Falcon, né, que morreu. Eu não sei, ele era ex-policial, se não me engano. E ele morreu e já tava pra sair disso aí. Ele foi assassinado por 6 caras portando fuzil. Os caras sempre tem armas, tipo, potentes mesmo, né, cara? Pra matar, pra não ter desenrolo. Você pode reparar isso aí, é pro cara não sair vivo mesmo. E é isso, cara. Teve uma era de ouro, agora é só desgraça, bicho. Só desgraça. Eu tenho outra coisa pra falar. Enquanto era o seguinte, o jogo do bicho aí sempre foi distanciado dessas coisas de drogas, essas paradas assim. Então você me pergunta, cara, como é que o jogo do bicho, os caras são tão poderosos, como é que os caras entram em comunidade, botam os jogos dele lá, tudo de boa? Você pode estar se perguntando isso, né? E o tráfico? E a milícia? Então era o seguinte, o jogo do bicho, os caras chegavam lá pros traficantes, pros milicianos, chegavam assim, olha gente, eu não quero uma guerra com vocês, eu quero pagar... como é que eu vou dizer assim? Eu quero pagar o arrego de vocês aí, eu quero pagar uma porcentagem do que eu ganhar pra vocês aí, e ficamos em paz. E foi assim, que, literalmente, os bicheiros, eles sempre foram poderosos, tiveram muita influência, e eles queriam evitar uma guerra, porque eles sempre falavam que guerra custa dinheiro, custa gente. Então eles evitavam a guerra pagando. E, porra, dinheiro sobra pro jogo do bicho, né, por bicheiro. E aí, o que acontece? Traficante pra eles, tipo, não é nada. Beleza, não é porra nenhuma. É só o bode expiatório. Esses caras aí que ficam lá com o fuzil na mão, tá? É bode expiatório. Mas aí o que acontece? Essa briga entre famílias, eles se matando, enquanto eles estão se matando, essas 11 famílias aí, enquanto o pessoal tá se matando, a milícia tá tomando todos os negócios do jogo do bicho. Os milicianos estão fazendo seu próprio jogo do bicho, tomando tudo e vai se desfazer. Antigamente, os bicheiros que mandavam na milícia, os milicianos abaixavam a cabeça e era só soldado. Não, agora estão cagando, agora estão aproveitando que a PM do Rio de Janeiro tá sucateada e aproveitando que os familiares estão brigando entre si e acabou a segurança, acabou todo o planejamento deles, estão brigando entre si, estão uma guerra entre eles, a milícia tá tomando pouco a pouco cada ponto do jogo do bicho, até o momento que agora tá rolando uma guerra entre bicheiros e milicianos. Uhum. Isso é bem curioso, que você via antigamente que foco dos muitos bicheiros, esses das antigas, da década de 70,
80, eles tinham um foco muito grande em ajudar a comunidade. Das verbas que eles obtinham, eles repassavam na forma de construções para a comunidade, de auxiliar a comunidade do jeito que podiam, construindo creches, construindo hospitais. Muitos deles eram muito fãs das escolas de samba, eles que financiaram boa parte das escolas de samba, alguns deles ficando conhecidos até como ídolos das escolas do samba. Por exemplo, o Anísio Abraão Davi, que é conhecido como o pai da Beija-Flor, entendeu? Então muitos desses bicheiros, eles tinham uma preocupação muito grande com a comunidade, enquanto você vê, hoje em dia, é muito raro você encontrar, por exemplo, essas histórias de pessoas que estão tentando auxiliar a comunidade de alguma forma, né? Exatamente. É uma mudança muito grande. Por exemplo, esse caso aqui do Rogério, do Fernando, todo o dinheiro que o Rogério obteve, você pode procurar onde quer que seja. E alguns desses bicheiros mais antigos, eles têm até fã-clube no Facebook, que é o caso do Anísio Abraão, que a gente vai falar aqui depois. Ele tem um fã-clube aqui no Facebook que o povo, uma porrada de relato de pessoal contando das histórias de como ele auxiliou a comunidade, de como ele construiu hospital, construiu escola, fez aquilo ali, E aí você vai ver, por exemplo, a história do Rogério e de outros, os caras praticamente ou se matam porque precisa de mais território para ter dinheiro, entendeu? Para si, e não escuta absolutamente nada sobre questão de como ajudar a comunidade, etc. É uma mudança muito grande de paradigma, né, cara? De atuação. Exatamente, cara. Dá até pra fazer um joguinho de tabuleiro chamado tipo War, né? Por quê? Ué, tá igualzinho, cara. Simulação de jogo de War, isso daí, cara. Mora um domina. Bicho. O War dos bicheiros? O War dos bicheiros. Ué, seria imagina, em vez de controlar os países, você controla as famílias dos bicheiros. Exatamente. É uma ideia, cara. Daqui a pouco é um jogo. Vamos ver com o seu Hernani aí se a gente consegue fazer o primeiro jogo de tabuleiro nova vertente. War. Nem que a gente faça versão bicheiro. Nem que a gente faça um FPS aí, ó, rapidinho aí. War no RJ com os bicheiros. É uma ideia. Uma ideia pra frente. Então, Xerox, mais alguma coisa pra falar sobre esse caso do império do Castor agora, que tá todo fudido, o Rogério tá foragido, o filho dele e o cunhado foram executados. Alguma consideração final? Cara, minha consideração final é essa daí, bicho. Até que o Rogério aí, né? E tá foragido aí, ele, cara, até que ele tá assim nas escolas de samba ainda, por enquanto. Acho que ele pegou um pouquinho dessa herança das escolas de samba, não sei porquê, que a maioria tá cagando e andando pra essas coisas. Você vê aí, cara, se você caçar, ele tá do lado da Anitta, botando a Anitta lá pra trabalhar e tal. Acho que ele ainda ficou um pouco nesse negócio de escola de samba, agora ele não fica mais, com certeza tá foragido. E minhas considerações finais, cara, que é isso, bicho. A atualidade estragou tudo, cara. Estragou até o crime organizado. A atualidade. E eu acho que é o que eu sempre digo, cara. A família é a força, cara. A gente é a força, a gente faz a diferença. Portanto, você vê aí que os Andrades aí, eles faziam diferença porque eles eram unidos antes. Então, acabando com a família, você acaba com qualquer negócio. É isso aí. Uhum. Perfeito. E agora a gente vai falar então de algumas figuras individuais e depois a gente vai passar para outro império, que esse aí é tão ou mais confuso em questão de nego mandando assassinar um ao outro do que o Império dos Andrades. Agora a gente vai falar um pouquinho do Anísio Abraão Davi. Quem foi esse sujeito? É ele que eu falei agora há pouco de que ele era considerado o pai da Beija-Flor. Esse sujeito ele foi presidente de honra na escola da Beija-Flor. Ele foi presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. E não só isso, mas ele foi um dos maiores bicheiros que já existiu aqui no Brasil. Para você ter uma ideia, a família dele ela é conhecida por controlar uma cidade inteira no Rio, que é a cidade Nilópolis, em que a família inteira, se você for ver, nos altos cargos, em todos os cargos possíveis tem alguém da família ou alguém que a família indicou. Tanto que, no governo Witzel, muitos dos funcionários indicados vieram dessa cidade a mando também do próprio Abraão, que ele selecionava a dedo, junto com a família lá de Nilópolis,
pessoas para comporem o governo Witzel. Então os bicheiros, eles não ficam só fora da política, não. Alguns deles realmente não se envolvem em política. Mas, nesse caso aqui, essa é uma família tipicamente política, que controla os mais altos cargos do governo do Rio, né? Agora, com a questão do impeachment do Witzel e também a entrada do novo governador, a gente não sabe exatamente como ficou essa situação. Mas, Xerox, o Anísio da Beija-Flor, ele ficou muito conhecido também por causa da Operação Hurricane. Você já ouviu falar dessa operação aí? Ainda não, cara. Eu tô um pouquinho por fora ainda. Não sei. Essa Operação Hurricane aí, ela aconteceu porque eles foram investigar, a PF, ela foi investigar a questão da propina, da ameaça e também de outros crimes relacionados às escolas de sambas e também dos próprios bicheiros. Então, a PF, cara, ela chegou em um ponto de mandar 360 homens. Você imagina, cara, mandar 400 negros, a PF, pra fazer mandado de busca e apreensão. Um exército, cara. E tudo mais. Quase um exército. Tudo pra ir fazer cumprir mandado de busca e apreensão, localizar sujeito. E um deles era o próprio Anísio Abraão Davi. Porque ele foi acusado de ameaçar jurados para que dessem o título à escola de samba dele, cara. Caraca. E aí a gente vê toda essa questão da herança cultural do samba e de como os bicheiros estão tão interligados à história do samba também no Rio de Janeiro, cara. Porque cada um ganhava um ano, né? Esse ano vai ser eu que vou ganhar, hein? Tipo, mais ou menos isso. E hoje em dia ficou... Acho que hoje em dia ficou algo mais imparcial, né, cara? Hoje em dia acho que é necessário se ameaçar o jurado pra ganhar alguma coisa. Antigamente era várzea, cara. Era várzea mesmo. Antigamente era jurado comprado aqui, o jurado ameaçado ali. Desfile de samba, pelo menos o que me diziam, né? Eu nunca fui muito de assistir desfile. Na verdade, eu nunca assisti desfile de samba. Assim, inteiro, né? Assisti algum aqui, algum ali. Minha mãe que é fã, ela fica assistindo o desfile de samba. Eu honestamente, não sei você, Xerox, eu acho um saco, cara. Também acho. Assistindo negócio, aí por uma hora, nego andando e dançando e cantando lá. Porra. E a mesma música o tempo inteiro. E vai até madrugada, aí tem esse negócio lá de que, mas tem que ser abaixo de uma hora, não sei o quê. Eu não gosto. Mas a história por trás dessas escolas de samba são muito interessantes. Então aqui o Anísio, ele foi investigado por ser acusado de intimidar e ameaçar de morte jurados para que dessem o título para Beija-Flor. Então eu me pergunto, Xerox, quantas escolas, quantos títulos foram ganhos dessa forma, cara? Com base só na ameaça e na propina. Isso é bizarro, né, cara? Cara, realmente não dá pra acreditar mais no Brasil, bicho. Qualquer esporte, qualquer competição, é tudo assim, cara. É por isso que eu meio que parei de assistir futebol, cara, dessas coisas aí, cara. Deve ter sido muitos títulos, cara, muitos títulos, sim. Com certeza que, realmente, tinha gente que falava, cara, a escola tal foi tão boa porque ela não ganhou. Aquela porra foi bom caralho de nada, e ganhou, tal. Foi diversas vezes, com certeza, cara. Sabe, você prefere dar nota 10 ou, sei lá, morrer? O que tu escolhe? E não só isso, nessa questão das escolas de samba, mas o Anísio, ele já foi indiciado também em outra operação, que foi a Operação Dedo de Deus, em que ele foi indiciado pelos singelos crimes apenas de homicídio qualificado, corrupção ativa e passiva, violação de sigilo funcional, lavagem de ativos e crimes contra a economia popular. Puta que pariu. E mais uma série aqui. Isso só para comentar só de alguns. Ele tinha grupo de extermínio, aqui, né, cara? Sim, aqui ele é acusado de, com provas, diz aqui a PF, de ter mandado executar diversas figuras públicas até. O grupo do Esquadrão da Morte dele é um nome em francês ainda, se não me engano.
Olha que bagulho bizarro. É realmente um negócio, um negócio complicado. Alguns bicheiros, você pensa, eles têm relação com grupos de extermínio, até grupo de assassinato. É isso aí. Entendeu? Por exemplo, tem alguns que têm ligação com um grupo de assassinos de aluguel, que são esses grupos que fazem os serviços, geralmente, para esses bicheiros. Por isso que tem o nome gringo, né, cara? É desse o jeito. esquadrão, se não me engano, não sei falar francês, bicho. Acho que é Scudiere Lecoq. Scudiere Lecoq, Esquadrão da Morte, tá ligado? Bagulho assim. Entendi. Cara, e isso é uma coisa muito interessante que o Anísio foi indiciado nessa operação, é de que as denúncias apontavam que os bicheiros, eles estavam se modernizando. Entendeu, cara? Porque eles começaram a fazer o jogo do bicho através de máquinas online e portáteis, que pareciam máquinas de cartão de crédito, cara. Que eles recebiam as apostas e também a transferência dos dados para centrais do jogo do bicho espalhado pelos territórios controlados. Tem até hoje. Eu vou aqui quando eu vou comprar alguma coisa na vendinha ali, o cara fala assim, vou jogar no bicho, o cara puxa a maquininha de cartão lá, o cara vai lá, digita o nome, número e pronto, transferiu, pronto, você jogou no bicho. Sim, exato, porque esse sistema, antigamente o jogo do bicho, o povo ia se juntar lá num lugar para jogar todo mundo, não tinha esse negócio. Agora, hoje em dia, principalmente na pandemia, começaram esse sistema já há um bom tempo. Isso aqui desde 2010 falam que já tem esse sistema de jogo do bicho online, que você faz aposta, você pode acompanhar a aposta em tempo real e você pode identificar o apostador e também o valor que ele botou. Entendeu? E não só isso, mas tem uma coisa engraçada, eu acho, Xerox. O povo, muita gente acha que o jogo do bicho é justo, né, cara? Tipo, o povo é realmente inocente a ponto de achar que eles estão jogando uma coisa justa, cara. Eu não sei, antigamente poderia ser, né? Não sei. A banca realmente não pode sei quebrar. Até onde poderia ir. A banca não pode quebrar. A banca não pode quebrar, o povo tem que ganhar. Mas, cara, tem povo que realmente acha que os resultados não são manipulados de forma nenhuma e de que o jogo do bicho é uma coisa extremamente honesta, cara. Não, se não fosse, os caras não estariam ricos, tipo, né? Exatamente. Se fosse um bagulho completamente honesto, cara, porra, os caras não ia estar tão ricos e também não ia ter essa montanha de provas que consta nessa operação Dedo de Deus e que mostra a manipulação do resultado dos jogos. Pois é, cara. Entendeu? Verdade. Que eles manipulavam esses resultados justamente para limitar a quantidade de ganhadores e o dinheiro que eles iam perder. Porra, cara, você acha que tem salvação pra gente, cara? Qualquer joguinho pra gente aqui? Cara, é curioso. E não só isso, Xerox, mas agora vai vir uma parte interessantíssima, cara, de que quando eu tava vasculhando aqui notícias sobre o Anísio Abraão Davi, eu descobri uma página no Facebook que é chamada de Fã Clube, você deu uma olhada, né? É chamada de Fã Clube Anísio Abraão Davi. Ou seja, é um bicheiro com fã clube, ouvintes. Eu fui ver o conteúdo dessa página e ela faz postagens agradecendo ao Anísio pelas melhorias que ele fez na comunidade, mas não só isso. Se você for dar uma olhada nos comentários, são várias pessoas idosas, geralmente, falando sobre como elas viram as mudanças na comunidade e como elas perceberam isso, e agradecendo ao Anísio. Por exemplo, aqui, eu vou ler aqui uma das postagens, a postagem mais recente, que foi de 2020. Ele fala aqui: o senhor Anísio é um grande pai para a comunidade nilopolitana, um dos responsáveis pelo sucesso e pela gloriosa história da Beija-Flor. Além disso, ele é um patrono preocupado com as questões sociais. Proporciona nas datas festivas distribuição de brinquedos e eletrodomésticos para a população, como também fundou a creche Júlia Abraão Davi, o Educandário Abraão Davi, mantendo a educação de qualidade para as crianças e jovens, e o Instituto Beija-Flor, que assiste a comunidade com várias aulas, cursos e segmentos não só relacionados ao carnaval. A família Beija-Flor te ama. E aí você vendo os comentários aqui, por exemplo, uma senhora fala aqui: senhor Anísio, eu cresci ouvindo falar de você. Meu pai trabalhava como escrevente do Jogo do Bicho na década de 70. Ele sempre falava do quanto te admirava. Aí, outra aqui: eu conheço há muitos anos
e sempre o vi fazendo obras para os carentes. Que Deus lhe abençoe sempre. Então é engraçado como você vê que, apesar de ser informação pública, a questão dos crimes, deles terem grupos de Assassinato. de assassinos de aluguel preparados para mandar executar, grupos que já chegaram até os jurados de escola de samba aparecendo mortos. Exato. Por aí, sendo ameaçados, entendeu? Homicídios que tem provas que estão nas costas desses bicheiros. Mesmo assim, você vê aqui no Facebook, nessa página, como muitas pessoas... Cara, eu não vi um comentário negativo aqui. Eu fiquei vasculhando aqui, não tem nada, cara. É todo mundo dizendo como é bom, como lembra dele, como na década de 70 ele ajudou muito. Então, tinha uma pegada, pelo menos antigamente, essa questão do crime muito atrelada ao lado social da comunidade. Pois é, cara. Eu acho que eles faziam a fama deles com o pessoal da comunidade para poder manter uma aparência, né? Talvez viver de aparência, sabe? Não parece, não pra, talvez para não se ferrar. Eu acho que esse era o esquema dos bicheiros, cara. Exatamente, porque quando você tem um apoio, isso a gente fala muito aqui na Boca do Crime, de quando você tem um apoio da sua comunidade, dos arredores de onde você vive, isso seja para um traficante de uma favela ou um bicheiro, o que quer que seja, quando você tem um apoio da população, você consegue se safar com muita coisa. E também em situações em que, por exemplo, dá alguma cagada, como foi o caso aqui desses bicheiros, muitos deles que foram presos e faltou testemunhas, porque a comunidade não denuncia os crimes dele, entendeu? Muitas das vezes em que eles foram indiciados, eles foram soltos por falta de provas, porque pessoas que, entre aspas, teriam testemunhos a dar, valiosos, ou a própria comunidade ia repudiar a prisão dele, seja na delegacia ou onde o cara estava, ou eles ameaçavam as pessoas que iam dar esses testemunhos, entendeu? Então os caras, eles lidam, é a famosa tática do a cenoura na frente e a cenoura atrás. Com certeza. Entendeu? Cenoura na frente, eu vou, ou comunidade, eu vou dar aqui o hospital, vou fazer creche, vou fazer escola. E a cenoura atrás se você me delatar, eu te mato. Cara, realmente. Mas isso aí é meio que um... Como é que eu posso explicar? É meio que uma lavagem mental, entendeu? E faz uma lavagem mental pra ele, como eu tô vendo aqui agora, que tá rolando aqui um monte de gente recebendo cesta básica de Natal ou Páscoa, se não me engano. Cada um com uma caixa. Não sei se você viu aí o vídeo aí que tá na página aí, ó. Agradecendo a ele. Então você vai fazendo a lavagem dessas pessoas aí, enquanto tá enrascada, essas pessoas são as primeiras a te proteger, cara. São as primeiras a delatar os caras que vai fazer merda contigo. Então é isso aí, cara. É que nem os bandidos lá, você fala assim, porra, não entendo porque os caras defendem bandido lá no morro e tal, porque é isso aí, cara. Tem bandido que faz o pé de meia deles no morro. Não hoje em dia que tá uma porcaria. E não só isso, Xerox, mas... Diferente da família dos Andrades aqui, no caso da família de Nilópolis, do Anísio, ele consegue perpetuar a família dele no poder e também os indicados dele, justamente por causa do apoio da comunidade, que validam as indicações dele. Porque, por exemplo, se você for ver outra postagem aqui dessa mesma página, eles falam o seguinte: eles falam muitos aplausos para o nosso presidente, nomeado pelo senhor Anísio e toda a família azul, o novo presidente executivo da Beija-Flor de Nilópolis. Ou seja, a própria comunidade vai lá e valida as indicações dele. Não tem treta, não tem questão de divergência em sucessão, briga interna. Então você acha que a família dele, entendeu? Tipo, respeita a hierarquia, continua unida? Exatamente. A gente vê aqui uma família que, por exemplo, se você for pesquisar as coisas sobre ele, não aparece nada de fulano foi assassinado pelo primo, pelo filho, pelo cunhado, exato, pela tia, pelo cachorro, entendeu? Tudo que você vê aqui, quando você pesquisa sobre a família do cara, em Nilópolis principalmente, a família inteira está no governo do Rio, a família inteira controla a cidade de Nilópolis, a família controla a escola do Beija-Flor, entendeu? Você vê uma família unida, uma hierarquia clara, e que ele manda. Entendeu? Ele está vivo até hoje, ele não morreu ainda. Exato. Ele tem seus 83 anos, então ainda ele continua indicando as pessoas para os cargos, por exemplo, do presidente da Beija-Flor, para os cargos do governo. Mas então a gente vê a continuidade do império. Mas você acha que se ele morrer, não vai acontecer igualzinho os Andrade? Vai começar a dar merda? Então,
Aí a gente tem que ver isso. Essa da Mas medo. por enquanto, tá tudo indo aí tranquilo, né? Tá tudo indo aí, cara, mas sei lá, né? Ah, beleza. Temos que ver aí como é que fica. Porque realmente, ele tá nos seus 83, a merda pode realmente bater no ventilador quando ele morrer, e aí pode começar uma guerra Mas o pessoal não tá. novamente. Mas né? talvez não tenha, o pessoal não esteja preparado, né, cara? Não sei, talvez o que aconteceu com os Andrade pode ser porque ele não preparou a galera. Não foi treinando desde antes, preparando e tal. E aconteceu o que aconteceu também. O Cachorro de Andrade ele tava metido em muita treta, acho que ele não tinha tanto tempo assim, o suficiente pra Então, treinar o pessoal. Pode ser, mas agora uma coisa que é diferente dos Andrades é que o Anísio, ele apesar de ser uma figura bem conhecida, outros irmãos dele tinham tanto ou mais poder que ele. Entendeu? Por isso eu vejo que é uma família unida, porque, por sim. exemplo, o irmão dele, o Farid Abraão, ele foi ex-prefeito de Nilópolis. O outro, Davi Abraão, era um grandíssimo comerciante lá do Rio de Janeiro. Entendeu? Então eram pessoas igualmente poderosas ao Anísio. Mas mesmo assim, se você for pesquisar aqui notícias relacionadas, você vê que, por exemplo, os caras... Por exemplo, esse aqui, esse Farid Abraão e o Davi Abraão, os dois, eles já morreram, mas foi de idade. Entendeu? Não matou ninguém. Eles não foram assassinados, não chegou fuzil, não apareceu com 4 tiros de fuzil na cabeça que nem os outros membros da família Andrade, entendeu? Exato, cara. Então você vê que é realmente uma família que detém o poder de uma cidade e juntos eles estendem esse poder até o governo do Rio. É isso aí, talvez seja uma das únicas fortes aí que tá durando aí, né? Enquanto as outras estão saindo no pau aí. E a Medícia tá dominando tudo, enquanto isso. E realmente, cara, essa guerra aí de bicheiro, agora com Medícia, a polícia, coitadinha da polícia, bicho, tá sucateada, é tipo... É um anfíbio em mar aberto cheio de predador, que tá lutando entre eles lá, se você cair naquele meio, tá fudido. Você vê a condição do Rio de Janeiro como é que tá, cara? Então é isso, bicho. Como é que tá a condição do Rio de Janeiro aí? Então, Muita treta ultimamente? não, a condição é essa, os PM não se metem nessa guerra, cara. Com certeza não se mete, bicho, isso é louco. E engraçado que, mas pelo que eu vejo, cara, é muito PM sendo assassinado, né? Pô, No Rio. direto. Mas acho que PM é mais assassinado por negócio de traficante, troca de tiro. Às vezes tá de folga, vai lá, o traficante reconhece ele, mata, o bandido mata. É mais isso aí, mas agora eu acho que se meter com essa máfia aí, não sei não, bicho. Os caras não tem essa coragem toda, não. Polícia sucateada, sem proteção, sem nada, você vai se meter com uma das máfias mais poderosas do Brasil, que é máfia de bicheiro? Porra, tá doido? Exatamente. E aí a gente passa agora, o Xerox, para outro indivíduo, que esse aí é conhecidíssimo, e foi até um pedido do Hernani. Ele falou, ó, você não pode fazer esse programa sem falar desse cara aqui, que é o Natal da Portela. Tal da Portela. Esse Natal da Portela, ele tem uma história extremamente interessante, porque, primeira coisa, a vida dele aqui, se você for ler uma das biografias dele, é de que a vida dele era definida por 3 coisas: samba, jogo do bicho e futebol. Sim. Entendeu? E o Natal da Portela, ele não era carioca, ele era paulista, entendeu? Nasceu lá em São Paulo, isso em 1905, iniciozinho do século XX. Ele chegou no Rio de Janeiro com a cara e a coragem. Não tinha absolutamente porra nenhuma, era de uma pobreza muito grande. Ele não tinha nada, entendeu? Então não era um cara com condição que assumiu, ou a família era extremamente poderosa e tinha tudo, entendeu? Esse aqui é um caso muito diferenciado, porque o Natal da Portela, ele começou do zero, entendeu? E foi subindo. Foi subindo. Gradualmente. E foi subindo. E aqui, por exemplo, Xerox, se você for ver a história da maioria dos bicheiros, a gente sempre vai ver de que são de pessoas que ou vêm de famílias grandes, né? Ou que já começaram com tudo, né? É É uma constante nesses bicheiros. ele nem começou como herdeiro, né? Ele começou como é que se diz? Como é que se diz antigamente? Um fudido. Tinha o reino feudal, como é que se dizia as pessoas pobres lá no reino feudal? Vassalo. Começou como um vassalo lá, catando o esterco de cavalo. Foi isso aí mesmo. Ou seja, ele começou do zero e ele começou na adolescência e ele morava numa pobreza grande. Não tinha absolutamente nada lá no Rio. Ele conseguiu emprego na Estrada de Ferro Central do Brasil,
lá no Rio. E trabalhou durante uns 6 anos. Só que nisso, aí vem uma das partes marcantes da vida dele. Foi que ele sofreu um acidente na ferrovia e perdeu o braço direito nos trilhos do trem. Entendeu? Ou seja, para um cara fudido, que mal tinha um emprego, perdeu o braço, teoricamente era para ser o fim da linha pro cara. Pois é. Você pensa, um cara que inválido, né? Ele não tinha um braço direito, como é que esse cara ia conseguir subir na vida? Entendeu? O que aconteceu? Foi que depois ele tentou trabalhar como camelô, tentou trabalhar como comerciante, mas não conseguiu nada. Só que, depois de não conseguir mais trabalho formal, ele conseguiu um emprego como anotador do Jogo do Bicho. E aí que vem uma parte bem interessante da história, de que ele foi subindo de pouquinho em pouquinho. Ele não entrou já como bichão lá. Ele entrou como anotador, que é o mais baixo, e depois ele foi para gerente. Aí depois de gerente ele foi para dono da banca do Jogo do Bicho. Depois ele se tornou um dos maiores da loteria popular, entendeu? E ele foi, Xerox, um dos pioneiros da ligação entre o Jogo do Bicho, sim, e as escolas de samba. Bicheiro. Primeiro bicheiro a sustentar a escola de samba. Exato, e não só com o samba, mas com o futebol, porque o Portela, ele foi diretor do Madureira, saudoso Madureira, que era o tricolor lá da Portela. Esse time era tão forte antigamente, né, cara? Pô, louco. Cara, o que é que... O caso do Madureira é engraçado, porque eu sempre tive o Madureira como referência de time ruim, entendeu? Por quê? Porque quando eu era pequeno, quando eu ia perguntar de time ruim do meu pai falava que era o Madureira. Porque eu falava que o Madureira eu perguntava, pai, qual que é um time ruim? Madureira. Da série, sei lá, série C, D, L, Madureira. O Madureira é o pior time do Brasil. Aí eu perguntava, por que é um time ruim? Aí falava, não, que o Madureira tá na série D, que não tem porra nenhuma, é amador, não sei o quê. Aí eu sempre tive sempre que me falavam do time do Madureira, eu sempre tive, time bosta. Entendeu? Verdade. E você, Xerox, o que você sabe do Madureira? É tão ruim assim, cara? Pô, cara, eu tenho pena dos caras, sabe por quê? Porque toda vez que rola um campeonato carioca, os times estão jogando, esses times pequenos aí, Madureira, essas coisas aí, os caras arrebentam no campeonato carioca, derruba todo mundo, aí chega na final, toda vez que eles chegam na final eles não ganham uma. Por que será, né, bicho? Por que será que esses times pequenos nunca ganham uma? É porque é isso aí, cara. É a famosa maleta branca. E o salário, a base de salário dos caras é lá, R$200, R$1.000. Porra, cara, os caras jogam só por amor mesmo. E eu acho que a máfia agora é outra no futebol. É outra, não é mais aquele negócio dos bicheiros que conseguiam assegurar os times dele contra qualquer tipo de roubo, coisa danosa em campo. O nego tinha medo de tentar roubar esses times aí. Então hoje em dia a gente só vê isso aí, cara. Existia time chamado Bom Sucesso, onde eu morava Bom Sucesso. Eu nem sabia que existia chamado Bom Sucesso. Foi se acabando tudo, cara. E a impressão que eu tive também quando eu era criança é que esse time é tudo ruim, tudo ruim. Mas fala aí. E você sabe algo da situação hoje desses times, cara? Sei, pô. Como é que eles estão hoje? Sei, estão na mesma, cara. São times que ficam lá pra poder... Já viu aqueles lutadores de boxe? Quando você quer subir no ranking, você bota um lutador fraco pra lutar contigo. Aí você vai lá, detona o cara. É uns caras contratados só pra subir os outros no ranking. Vou te contratar pra você tomar porrada pra aquele cara e o cara subir no ranking. É isso. É assim que os times carioca são lá. Eles podem até ganhar todo mundo o campeonato inteiro, carioca, mas chega na final eles vão perder. O grande nunca vai perder pra eles. Então quer dizer, tipo o jogo do bicho, a banca nunca quebra. E o time carioca grande nunca perde na final. Então esses times aí ficaram assim, abandonados. Entendi. E aí, nisso aí, ele conseguiu passar para um dos grandes donos do Jogo do Bicho, um dos controladores do território ali da Portela, no Rio de Janeiro. E não só isso, mas durante toda a história dele, ele sofreu quase 400 processos. Ele foi preso mais de 90 vezes e conseguiu tirar cana 4 vezes na Ilha Grande e em Fernando de Noronha, cara.
Você imagina um sujeito desse? Como é que era a vida desse cara? Cara, Imagina você ter quase 400 processos nas costas. caralho, mano, sei lá, bicho. Eu acho que. Você deve ser tipo aqueles dublê que tá pegando fogo e não tá nem aí. Já era. É aquela imagem do cachorro tomando café, a casa tá pegando fogo e ele está tudo bem. Exatamente. É tipo você já tomou 400 picadas de cobra, você tá nem aí, pô. Vou morrer mesmo, se foda. Mais uma picada não vai fazer diferença. Uhum. E tem até histórias aqui que falam que o Portela, ele já enfrentou matador de aluguel na porrada. É isso. Aí a veracidade disso não se sabe, mas dizem aqui, vocês ouvintes podem pesquisar aí, mas falavam que tinha um matador lá que se chamava China Preto, que ele era um pistoleiro do subúrbio lá do Rio nos anos 50. E aí falou que o Portela só meteu só meteu umas porradas nesse China Preto, que aí nunca mais mexeram com ele. Então, ou seja, falam aqui que o cara era valente. Entendeu? Só que aí você vai ver, por exemplo, como é que ele andava pelas ruas. Pelas descrições que eu te falei, você achava que ele andava como, o Cherokee? Ostentação pura, colar de ouro, anel, você acha que era assim? Acho que não. Tenho certeza que não. Esses caras aí antigamente. Você acha que era o quê? Esses caras aí antigamente eles não gostavam de se aparecer tanto assim como os caras se aparecem hoje. Eu acho que era aquela famosa camisa de botão de boteco, já viu? Já vi. Então, eu acho que era daquele jeito ali. Eu acho que era uma coisa assim. Então, porque a gente já tá até conversando, né, de que eu, por exemplo, umas vezes que eu fui pra universidade, eu, por exemplo, eu usava uma camisa polo, não sei o quê, aí botava uma... Bem certo o que você falou agora, eu lembrei, bicho, lembrei. Exatamente como é que ele andava, acho que ele não andava desse jeito aí, do jeito que eu falei, acho que ele andava realmente com um monte de anel nos dedos, um monte de cordão de ouro, aquela camisa de botão normal, acabei de falar, e você via de longe que ele era o bicheiro, tá ligado? Então, isso é engraçado, porque eu quando ia teve um tempo eu tava indo pra universidade, né? Eu ia pra um estágio logo depois da universidade. Aí eu ia arrumado já, eu ia de camisa polo. Aí eu tenho uma corrente do meu avô, que meu avô me deu, né? Quando eu nasci, eu usava ela também, pra ficar apresentável, ficar bonitinho. E aí quando eu chegava na aula, cara, a primeira vez que eu fui assim, primeira reação dos meus colegas foi do nada começar a chamar, olha lá, ó o bicheiro. Eu falei, quem? Aí eu, tu mesmo. Aí, uai, como assim bicheiro? Bicheiro, é igual. Aí eu falo, não, que tu tá parecendo um bicheiro aí com esse colar, não sei o quê. Aí eu não sabia como é que bicheiro se vestia, não sei o quê. Eu achava que não tinha nada a ver. Mas vendo as imagens de alguns dos bicheiros, como é que os caras andavam na rua, é muito engraçado. Os caras era exatamente igual. Eram os caras de camisa polo, de óculos lá, um Ray-Ban, e aí cheio de colar de ouro, com anel, não sei o quê. O sol batia nos caras, os caras brilhavam. Os caras, tipo, o vampiro... Os caras saíam brilhando. Tipo o vampiro do Crepúsculo. Parecia que jogou purpurina. Tipo o vampiro do Crepúsculo. Parece... Tacaram purpurina nos bicheiros. Aí eu achei bem engraçado. Só que no caso do Natal, da Portela, não, ele andava... os relatos falavam que ele andava de chinelo e paletó de pijama, cara, pelas ruas. Pois é. E só andava assim. Foi o que eu falei, tem gente que é discreta. Não, ele não era engraçado, isso não é ser discreto, o cara andava todo fudido mesmo de propósito. Que se foda, né, bicho? Ele chamava atenção de outra forma. Caraca, mano. O cara andando de chinelo e paletó de pijama pelas ruas na década de 60, por aí, porra. Mesmo assim se destacava, né, pô? Só de olhar isso aí, tipo... Ele se destacava, ele era diferenciado. Esse cara aí, você já vê que tem um destaque. Pô, o cara tá com um paletó de pijama, cara. E tanto que, é uma história engraçada, falam que no único ano que o povo cismou com ele e falou assim, não, a Portela vai desfilar, você não pode ir assim todo fodido não, você tem que botar um traje mais decente. Aí disseram que ele foi lá acompanhar o desfile, todo com um traje fino, de beca, sapato e outro relógio, corrente e tudo mais. E aí foi justamente nesse ano que a Portela perdeu. Pô, louco, cara. Acho que é azar, né, mano? E aí depois ele falou que nunca mais na vida botava uma porra dessa pra andar por aí, porque foi por isso que ele perdeu. Acabou a humildade.
Ele disse que acabou a humildade e Portela perdeu. E aí ele voltou nos anos seguintes a andar a chegar de chinelão mesmo durante os desfiles. Se foda, né, cara? Eu acho que se eu fosse rico, eu acho que ia ser assim também, bicho. Então, não se tão foda-se, mas é andar de chinelo mesmo, que se foda. Eu sou rico, cara. É meio que isso aí. Uhum. Mas vamos lá, continue. Os ouvintes, cara, nós associamos muito a década de 60, principalmente, com a Bossa Nova, né? A gente fala que é a época da Bossa Nova, da Garota de Ipanema, e etc. Mas esquece que durante esse tempo, paralelamente no Rio de Janeiro, era justamente o auge do poder dos bicheiros e também o auge dessas personalidades tão carismáticas que apareciam aí, como o Natal da Portela, o Anísio, Castor e tudo mais, que estavam em todos os cantos da comunidade carioca, seja no futebol, seja no samba, seja na política, que os caras estavam em tudo. Exato. Então, os anos 60 não foi, e 50, 60 não foi só bossa nova, teve de tudo. Foi também o ano do samba. Foi a ascensão das escolas de samba, do financiamento das escolas de samba, entendeu? Do jogo do bicho. Cara, porque as coisas... Foi uma época diferenciada. Porque as coisas não podiam ser assim até hoje, né, amigo? Coisa tão... Você acha que era uma época boa? Pô, cara, você repara que as pessoas eram mais felizes, cara. As pessoas eram mais felizes, cara. De que forma? Porque cara, hoje em dia, você vê aí, o Rio de Janeiro é o funk, cara, é o sertanejo. Antigamente as pessoas eram mais felizes, porque podia ter o que fosse, cara. O nego não aceitava esse negócio de... o cara lá botar menor no tráfico, não tinha essa porra, usar droga por aí e tal. Cara, tinha malandragem, tinha os crimes, cara, mas sei lá, pô, a pessoa era mais feliz, o futebol também era coisa muito mais tinha um brilho o futebol, não tem o mesmo brilho que é hoje, que você dá um drible no cara e o cara vai e te joga pro alto, tá ligado? O cara vai lá e tem que praticamente pedir desculpa porque você fez uma puta jogada de drible no cara. Então, antigamente era mais brilhoso, cara, as pessoas eram mais felizes. Eu sentia um pouco mais de honestidade, não como hoje. E você que tá aí apresentando os Três Malandros aqui no Nova Vertente, pra quem não conferiu ainda, dá lá uma conferida. Exato. Os Três Malandros com o Xerox, Igor Lima e o Neném Preto. Cabeça de farol. Fala um pouco... Cabeça de farol. Fala um pouco pra gente dessa questão do que era a antiga malandragem no Rio de Janeiro. Porque hoje a gente tem essa ideia de que associar malandragem a só coisa ruim, né? De que a malandragem é o jeitinho brasileiro, de que é desrespeitar tudo e todos, roubar, essas pequenas coisas, furar fila, etc. Essas pequenas coisas mal educadas, entendeu? Que marcam a gente tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Mas o povo esquece que a malandragem, ser malandro, não é necessariamente coisa ruim. Ser malandro necessariamente ser criminoso. Pode ser... Não é necessariamente ser criminoso. Ser malandro é você conseguir uma vantagem sem prejudicar ninguém, por exemplo. Exato. Você conseguir uma coisa que você queria de uma forma que não prejudique ninguém. Entendeu? Isso é ser malandro. Conta um pouquinho pra gente como você vê a mudança do malandro de antigamente, aqui com o Natal da Portela, o Castor de Andrade, pro que é malandragem hoje em dia, Xerox. Pô, cara, você vê a diferença aí da malandragem, né, cara? A malandragem com Castor de Andrade, aquilo ali era malandragem, velho. O malandro é o cara que sai pela porta da frente. Literalmente. Esses caras saíam pela porta da frente da cadeia, bicho. Não fugia, não. Então, a malandragem antigamente era... O significado da malandragem antigamente era o cara sair pela porta da frente, praticamente não... Realmente tá devendo, não dever nada a ninguém. O tipo de malandragem é ajudar o próximo, que esse tipo de malandragem eu gostava muito. Realmente eu achava show de bola, fazer uma coisa para a comunidade, enquanto você tá dando pernada no Estado, dando pernada nas leis estaduais, para poder favorecer a comunidade com sua malandragem. Isso era malandragem. Malandragem também era o time de futebol, quando o árbitro era um filho da puta, os caras lá vamos fazer essa porra ficar justo, vamos fazer essas coisas ficar certas. Esse era o tipo de malandragem, cara. A malandragem pra mim de antigamente era ajuda ao povo, sabe? Manter uma comunidade, manter uma coisa boa. Não como hoje, que é a malandragem de hoje, que simplesmente cada um por si e foda-se. Todo mundo é cada um por si hoje em dia. Você pode reparar. Você vê aí a briga dos Andrade, é cada um por si. Ninguém pensa mais ninguém. A malandragem antigamente até que pensava, cara.
as pessoas se sentem ofendidas, tipo assim, malandro. Antigamente quando você falava assim, malandro, as pessoas ficavam ofendidas. Mas aquela malandragem ali era diferencial, bicho. Aquela malandragem ali pelo menos ajudava. Porque, sei lá, bicho, a gente vive num Brasil. Um Brasil que é cheio de ladrão, entendeu? E esses malandros aí que tentam manter as suas comunidades em harmonia, pra mim são os melhores, cara. Desde que eles não atrapalhem minha vida, não atrapalhem meu direito de ir e vir, pra mim são os melhores. Porque eu prefiro essa malandragem desde antigamente do que a de hoje, que te pergunta onde você vai, quem é você, quer satisfação de tudo, quer te roubar a todo custo, a todo momento, a qualquer hora, seja via internet, seja na hora aí, te engana. A malandragem antigamente era o tipo de cara que te devolvia o troco se você mandasse errado. Hoje em dia não, bicho. Hoje em dia é complicado. É essa aí que eu não sei, talvez eu tenha tido uma visão superficial disso aí, mas é isso aí que eu tenho por enquanto. Perfeito. E essa questão da malandragem, a gente fala aqui dos aspectos interessantes, bons do Natal da Portela e também dos outros bicheiros, mas muitos deles era uma mistura, era um híbrido dos dois. Eles tanto eram malandros de uma forma que não prejudicava ninguém, mas também não podemos esquecer que, se tratando de jogo do bicho, também tinha aquela famosa malandragem de que passava os outros para trás, ligada a crimes, e etc. Entendeu? Então, era realmente uma época diferenciada em que você via esse aspecto social. Por exemplo, o Natal da Portela, ele até diz, ele é cotado dizendo aqui: fiz a sede da Portela, asfaltei 41 ruas em Madureira, elegi um deputado federal em 24 dias, fui um rei. Você vê que tinha todo esse aspecto social, de que parte da grana que eles conseguiam, eles reinvestiam na comunidade, entendeu? Mesmo que seja, por exemplo, com o objetivo, podendo ser ou não com objetivos, de eu quero a população para me apoiar, porque se der merda para mim, eu me apoio na comunidade. Sim. A comunidade vai me ajudar. Não, mas no final todo mundo saia ganhando, cara. É isso. Não é que nem hoje. Não é que nem hoje que você é refém numa favela, numa comunidade. Tu é refém, cara. Tu é refém. Antigamente o bicheiro saia ganhando e a comunidade também saia ganhando. Não é que nem hoje em dia. Hoje em dia, foi o que eu disse lá no Arquivos do Baú, se um bandido tiver de te dar um tiro na tua cabeça pra tu cair no chão morto lá e a polícia te parar pra te socorrer e fugir, ele vai fazer isso. Sem dúvidas. Já aconteceu isso várias vezes. Até meu tio tava falando uma vez comigo, agora tá sinistro. Agora os bandidos não quer saber não. Se te ver passando a rua e te dá um tiro, tu cai e a polícia para pra ele poder fugir. Então você vê a diferença como é que é. Hoje em dia, só quem sai ganhando a malandragem. Então, por exemplo, você vê em questão da Beija-Flor, isso é até uma coisa bem interessante, foi que no ano de 76, a Beija-Flor, quando foi fazer o desfile de samba, eles fizeram o tema do desfile deles sobre o jogo do bicho, cara. Você imagina uma escola de samba fazer um desfile falando em que a música, todos os refrões são sobre o jogo do bicho, homenageando o Natal da Portela, cara. O tamanho que você tem de você ser homenageado, entendeu? Pois é, cara. Então, era uma coisa diferente. Pro bem ou pro mal, essas pessoas, esses bicheiros de antigamente, eles conseguiam a admiração da comunidade. Cara, entendeu? Era tipo a máfia italiana mesmo. Eles copiaram literalmente a máfia italiana. A máfia italiana faz esse tipo de coisa. Sempre fez. Então é isso aí, cara. Eles conseguiam manter uma paz na comunidade deles. Consegui. Eu acho que uma diferenciação entre o negócio de máfia italiana e os bicheiros aqui é que máfia italiana mais a gente lembra família, né? Sim. Família, questão de família unida, a importância da família. Enquanto aqui, com o Portela, entendeu? Principalmente com o Portela, aqui como a gente falou, a gente vê a questão de ele focar na comunidade e não em família, porque ele foi sozinho pro Rio de Janeiro. Ele não tinha absolutamente nada lá. Ele criou tudo que ele tinha lá no Rio, do nada, do zero, e resolveu reverter muito dos ganhos deles para a comunidade em que ele estava, entendeu? Então acho que essa é uma diferenciação interessante a se fazer, por exemplo, entre alguns dos bicheiros e outras máfias que tem como foco a família só, por exemplo.
E não só isso, mas o Portela, se vocês ouvintes quiserem, existe um filme de 88 sobre a história do Natal da Portela, que é baseado na vida real dele e buscou incorporar todos os fatos da história de vida dele para contar. Então, quem tiver interesse, pesquisem aí o filme. Eu ainda não assisti, eu tenho que assistir também. Eu acho que parece ser um filme bem interessante. Depois aí vocês deem uma olhada. E sobre o Natal da Portela, Xerox, alguma consideração, algum comentário a fazer? Não, cara, infelizmente eu não tenho nenhuma consideração, nenhum comentário pra fazer. A única coisa que eu acho que, pô, foi legal, cara. É legal você ver um cara evoluindo assim. É uma coisa que a gente não conseguiria fazer hoje. Você acha que é possível a gente fazer isso hoje? A gente chegar aqui do nada, sem porra nenhuma, e chegar ao ponto que ele chegou? Você acha que é possível? Eu não sei, eu não acho que é possível fazer isso mais hoje em dia, mas ele foi mito, né, cara? O cara se levantou sozinho, ajudou a comunidade e é lembrado dignamente. E, porra, quem não gostaria de ser lembrado, né, cara? Eu gostaria, sim, de ser lembrado. Alguém cantasse um hino com o meu nome, sabe? Me homenageando e tal. Pô, seria foda isso. Eu acho que ele zerou a vida, é isso. Talvez. Ele fica, tudo que a gente sabe é que tanto pro bem quanto pro mal ele ficou conhecido como uma das mais ilustres figuras do Rio de Janeiro, né? Ah, sim, cara. Grande parte dos bicheiros ficaram gravados na história do Rio, entendeu? Por nome. É verdade, cara. Que é bem curioso uma cidade ter esse laço tão grande com o jogo do bicho. E como esse jogo do bicho ajudou a formar não só a cultura, mas as comunidades do Rio de Janeiro, e até hoje se fazem presentes, né? Tanto se fazem presentes e se tornam notícia hoje em dia, apesar de, pelo menos, acho eu, que pessoas de outros estados não acompanham tanto e também não têm acesso tanto a essa informação, né? Porque é uma coisa muito mais estadual, histórica, a questão do jogo do bicho. A gente vê aqui o caso da família Garcia. E esse aqui é brabo, hein, cara? Família Garcia. Esse aqui da família Garcia é brabo. Quem que é a família Garcia? Ela também é do Rio de Janeiro. E a história toda começa, ouvintes, com o Império dos Garcias, que um dos maiores bicheiros do Rio de Janeiro, no período de 2000, se chamava Valdomiro Paz Garcia. Esse Valdomiro Paz Garcia, ele era sucessor de um bicheiro chamado Valdemir Garcia, conhecido como Miro. E ele era presidente de honra da Salgueiro e também era membro da cúpula do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro, mas não só no Rio de Janeiro, em outros estados brasileiros. Isso é uma coisa importante, né, Xerox? Porque o povo acha que o Jogo do Bicho, essa questão, o grande Jogo do Bicho, é só no Rio, né? Não, é mas muitas das famílias do Rio também controlam o Jogo do Bicho em outros estados. Exato. É a máfia, bicho. Então, muitas dessas famílias do Rio, elas não tomam conta só de territórios do Rio. Elas atuam principalmente no Rio, mas também têm controle sobre outros territórios em outros estados que se alastram pelo Brasil inteiro. Entendeu? Então, são realmente verdadeiros, quando a gente chama de império, não é exagero, são verdadeiros impérios. E nisso, o Valdomiro Paz Garcia, ele era muito conhecido por atender a diversos desfiles de samba e também por seguir nos passos do pai, financiando os desfiles e também aumentando muito os territórios do pai, principalmente através de violência e grupos de assassinatos, como a gente falou em outros casos, né, Xerox? Exato. Esses grupos de assassinos de aluguéis. Então, o Valdomiro, ele muitas vezes resolvia muito desses conflitos mandando executar os seus inimigos. Ele não tinha essa questão da comunidade, disso e daquilo, entendeu? Esse aqui, ele era mais conhecido pela violência que ele empregava quando lidava com os inimigos dele. Uma coisa mais braba que a outra, né, cara? Exato, então você vê essa mudança de tempos passados, né? Década de 50, 60, 70, que nós tínhamos essas figuras que se preocupavam com a comunidade, e a partir da década de 90, 2000, você vê essa mudança no paradigma de que agora muitos deles só se preocupam consigo mesmo e com o próprio território, mas não com o próprio território em um sentido de comunidade. Não, isso aí já acabou. Mas sim em um sentido de posse. Os caras querem ser rei, né, bicho? Então, sim, eles querem ser reis, mas não revertendo
fazendo investimentos entre Não aspas, reverter- seus súditos. não revertendo pra comunidade, que é a base, né? A comunidade é a base. Então, se você sem base, você se Exato. fode. Então eles não mais procuram, ao contrário dos bicheiros de antigamente, respaldo nas comunidades deles. Eles se viram sem o apoio da comunidade, entendeu? São criminosos mesmo. Tanto que o Valdomiro Paz Garcia, a história toda começou quando ele foi assassinado no dia 28 de setembro de 2004. Isso quando ele estava deixando uma academia. E esse crime... Na freguesia, eu já uma... morei lá na freguesia. Foi lá, né? Já? Fala aí. Esse crime tomou um quê a mais de crueldade, porque ele não estava sozinho quando ele foi assassinado. Ele estava saindo da academia junto ao filho dele, Exato. que é o Valdomiro Paz Garcia Júnior. Na época tinha 15 anos. E além do Valdomiro Paz ele ter sido baleado e morto, o filho dele, Maninho, né? com 15 anos, o Mirinho, como ele era conhecido, Tem o Maninho e ele tem o Mirinho. também foi baleado. Tem o Maninho e tem o... É o Maninho e o Mirinho. Isso. O Maninho morreu depois, não foi? Não me engano. O Maninho ele foi baleado na saída da academia, né? Mas Os chegou dois. a sobreviver, pô. Não, o Maninho ele morreu na saída da academia. Quem sobreviveu foi o Mirinho, o filho dele. E depois foi morto também, por causa de herança, por ser o único filho homem do bagulho. Nisso, o Valdomiro Paz, ele tinha 42 anos, ou seja, relativamente jovem, né? Porque muitos desses bicheiros que a gente vê, eles são idosos já, cara. Porra, o Anísio, ele tem seus 83 anos e tá vivo até agora. Muita saúde. Entendeu? Muita saúde e sabe evitar assassinato, né? Pelo jeito. Pô. Eu acho que quando o homem segura seu ódio dentro de você, você vai se matando. Então acho que ele soltava o ódio dele em cima dos seus inimigos, né? Então por isso que ele tá com bastante saúde. Pode ser. E nisso, o Maninho, uma coisa curiosa foi que logo 34 dias depois que o Miro morreu, né? O Valdomiro Paz Garcia, o pai dele, de quem ele assumiu todos os negócios do Jogo do Bicho, que é o Valdemir Garcia, morreu 34 dias depois, aos 77 anos. E ficou pra mulher, né? Exato. E aí nisso, diz aqui que o próprio Maninho, uma das causas de ter sido mandado a ser assassinado tão jovem pros padrões, né, dos bicheiros, é que no submundo do Jogo do Bicho, ele era conhecido por ser extremamente violento. Tanto que a cúpula da velha guarda, da maioria dos bicheiros da velha guarda, eles começaram a pegar um rancor e também um ódio muito grande pelas operações que ele fazia. Entendeu? Que diz aqui que ele era discreto e tal, bagulho. Nada a ver, bicho. E as notícias que eu vi, se você for ver as fotos dele, de boa. Tem notícia que diz que se você for ver as fotos dele, o cara tá toda hora todo alegrezinho, ele de boa. sim daqueles ele é daqueles bicheiro brabo que anda com colar, que anda com anel, não sei o quê. E ele é conhecido por as pessoas escrevem ele como violento, arrogante, e também mulherengo, entendeu? Caralho. Então, você vai ver muitas as piores qualidades. Você vai ver muitas notícias conflitantes entre os dois. E nisso, o Maninho, ele estava entre um dos 10 bicheiros condenados em 93, que foi perto da época em que o Fernando, né, ali da família dos Andrades, cometeu a cagada, entendeu? Cara, mas eu fico me perguntando como é que um cara entra na delegacia com aquela maleta lá, velho. Fala pra mim, cara. Nossa, bicho. Então, aí nós temos as teorias. Nós temos as teorias de que ele fez este propósito, né? Pra se entregar e também delatar toda a operação, né? Ele tava indo lá pra delatar a operação. Caralho, viado. Se fudeu, bicho. E aí, só que ele no caso foi morto mais de 26 anos depois que aconteceu isso. Mas quem acabou pagando o pato foi o Paulinho de Andrade. Caralho, velho. Que era o filho do Castor. Aí acabou pagando o pato aí e mandou ser assassinar. Mandou ser assassinado pelo Rogério. Que isso. Entendeu? E nisso,
Depois da morte do Maninho, o irmão dele, que é conhecido como Bide, ele assumiu os negócios da família e também o cargo de patrono do Salgueiro. Porque esse cargo de patrono do Salgueiro, ele é passado para frente em família, né? Ou seja, o pai do Maninho, ele era o patrono do Salgueiro, passou pro Maninho, e aí o Maninho morreu, aí o irmão dele, o Bide, o Bide é o apelido dele, que assumiu os negócios da família. E nisso, desde que o Bide tinha assumido, começou uma onda de assassinatos dentro da família pelo controle. Entendeu, Xerox? Então isso é uma coisa que a gente vai vendo, de que quando o pilar central da família morre, o que detém o maior poder, o que se sucede geralmente é uma briga generalizada dentro da família para ver quem vai conseguir assumir essa posição central. E é aí justamente que ela se destrói, né? Cara, ninguém entra em acordo, fica todo mundo tentando se destruir e acabou, bicho. Um tentando matar o outro, quando for ver, ninguém fica com nada. Quem fica é a milícia. É isso aí, a milícia só tá esperando, pô. A milícia fica ali esperando vocês se matar aí, quando vocês acabarem de se matar, ela vai lá e toma um negócio de vocês. Então ninguém se organiza. É isso aí. Exato. E aí a gente passa depois para a próxima parte da família Garcia. A Sasha. E essa foi bem recente, que o nome dela é Shana. Shana, vote em Shana. S-H-A-N-N-A, não é X-A-N-A não. É Shana o nome dela. Ela foi, em 2019, sofreu um atentado. Ela recebeu tiros na zona oeste do Rio. E não só isso, mas nesse intervalo em que o Maninho foi assassinado e esse atentado em 2019 contra a filha dele, o marido e o irmão delas foram assassinados, cara. Cara, que bizarro, né, bicho? Caralho. Exato. Ou seja, nesses 15 anos que se passaram entre o assassinato do Maninho, que era o pai dela, até o atentado contra a vida dela, ela já teve mais duas pessoas próximas assassinadas. E nesse atentado que ela sofreu na Zona Oeste, ela estava no estacionamento de um shopping, né? E nisso, de repente, passaram algumas pessoas e abriram fogo contra ela, entendeu? Abriram fogo e na tentativa de também executá-la, né? Que nem foi nos outros casos. Esse tipo de método é muito comum, né? É comum. Chega dois caras numa moto, seja para roubar ou pra matar. Dois caras numa moto, dá tiro e mata e sai voado, né? Mas só que antigamente os caras queriam ter certeza que ia matar, mandava 5, 6 cabeças de uma vez. Não tem erro. E realmente, eu acho que 5, 6 cabeças funciona, porque 2 aí não conseguiu matar a mulher, então devia ser uns 6 aí. Devia passar umas 4 motos, cada um com metralhador fuzilando. Só assim mesmo. Aí você perguntar, mas por que mandaram assassinar a filha dele, já que quem tem, entre aspas, o controle do negócio, né, que assumiu, foi o Bide. Porque depois da morte do Maninho, a Shana, ela assumiu os negócios da família, entendeu? Junto com o Bide, assumiu parte dos negócios, mas também foi nomeada a proprietária do espólio do pai, do inventário que o pai deixou, né? Caraca, aí botou um alvo nas costas. Ou seja, ela ficou com todo o inventário que o pai deixou para trás. O que iniciou uma briga muito grande com os irmãos dela. E isso é tudo que precisa para você ter um grande de um alvo nas costas, né? Exato. Já que o seu pai morreu, o seu tio está no poder, no entanto, você ainda tem que se resolver porque você ficou com a posse do seu pai. Exato. Que era mandante do jogo do bicho e era conhecido por ter muitos inimigos. E não só isso, mas a Shana, ela também tinha uma relação muito grande com a escola do Salgueiro, entendeu? Ela, apesar do tio dela, que ficou conhecido como ficou nomeado como patrão do Salgueiro, ela também trabalhava na escola de samba e ajudava o tio nas operações. Então, até o atentado contra ela, para você ver uma linha do tempo aqui, para vocês se situarem, o primo do Maninho foi assassinado em 2007. Depois da testemunha, né? O primo do Maninho, que era vice-presidente do Salgueiro em 2007, foi assassinado. E também a mulher dele. Os dois foram executados a tiro de fuzil. Depois morreu assassinado o braço direito do Maninho,
que era o pecuarista Rogério Mesquita, isso em 2009. Ele foi assassinado. Ele já tinha sobrevivido a um atentado no Rio, mas depois ele não conseguiu escapar desse. O carro dele foi fuzilado com mais de 30 tiros de AK-47 enquanto ele estava dentro. Então, aí ele foi morto. Nisso, o marido da Xana, o genro do Maninho, José Luiz de Barro Lopes, ele foi morto em um centro espírita em 2011. Aí vocês vão se perguntando, por que essas pessoas ligadas à família, elas vão sendo assassinadas assim, uma a uma? Porque o poder, geralmente quando morre um desses pilares centrais, eles não ficam concentrados numa pessoa só. Fica dividido entre alguns dos outros membros da família. Exato. Então, o tio assumiu a maior parte dos negócios. O BID. Aí o primo do Maninho, que era o vice-presidente, tinha outra parte. Aí o Rogério Mesquita, que era o braço direito, ficou com outra parte. Aí o marido da Xana, a Xana tinha todo o inventário. Aí o marido dela ficou também com outra parte. Então, com isso, todas essas pessoas que pegaram parte do império dos Garcia, eles foram metodicamente sendo assassinados, cara. Tanto que, por último, o Mirinho, que era o irmão dela, foi assassinado só com 27 anos, cara. E novamente, que nem o pai. Ele, ao sair da academia, na Barra da Tijuca, ele foi sequestrado e morto. E logo depois de pagar o resgate, cara. Ele pagou o resgate, a família. E aí, quando ele saiu do carro, fuzilaram ele e foram embora. Da zoar ainda, né, cara? Pô, paga o resgate, terminou de pagar, mata o cara e vai embora. Com esse novo, o jogo do bicho da modernidade, hoje em dia não tem honra, cara. É cada um por si. Cada um por si, parceiro. Cara, deu mole, já era. É um querendo comer o outro, entendeu? Exato, deu mole, já era. E outra coisa, porra, vamos ter que falar pra família Garcia pra ficarem longe de academia, né, Xerox? Pô, louco, né, cara? Porra, mas os caras têm dinheiro, pra que vai pra academia, cara? Não, é que deve... Pô, mas umas academias na Barra da Tijuca, não sei o que, né? Um negócio chique, não sei. O cara gosta de ir na academia. Pô, cara, mas os caras têm dinheiro, pra que ir pra academia, cara? A gente pode montar uma academia em casa, velho. Você imagina que com o pai tendo sido assassinado saindo de uma academia, eles iam ir pra uma academia privativa, né? Não, vai pra academia de novo, vamos lá. Dá nada não. O raio não cai no mesmo lugar duas vezes. E aí você vai. E aconteceu que em 2017 o filho do Maninho foi morto também ao sair da academia. E aí chegamos em 2019 que a Xana sofreu um atentado. É bem complicado, né, cara? Falar que a Xana sofreu um atentado. A Xana isso, a Xana aquilo. A Xana sofreu um atentado. A Xana sofreu um atentado. Fala aí, não tem jeito. Tem jeito, bicho. E aí a gente passa então, só que ela sobreviveu. Ela foi baleada, mas sobreviveu. Só que então a gente chega na parte que foi a mais recente. Em 26 de fevereiro de 2020, o irmão do Maninho, o Bid, que estava no comando da maior parte dos negócios, ele ia ser testemunha numa investigação do atentado contra a Xana, né? Pois é. Então, ele ia ser testemunha do caso, da investigação contra, só que nisso ele foi assassinado ao descer de uma van na porta do condomínio dele, na Barra da Tijuca, e foi também fuzilado quando estava saindo. E nisso, para você ter uma ideia, o Valdomiro Garcia, que foi o pai do Maninho, né? Ele tinha um espólio, um inventário que era avaliado em mais ou menos 25 milhões de reais, para você ter uma ideia, né? Então nisso o Valdomiro Garcia era o pai do Maninho. Ele tem um valor de inventário estimado em torno de uns 25 milhões de reais. E essa é a linha que a polícia seguiu para começar a investigar tudo mais, né? Porque agora com a morte do Bid, ela aconteceu um mês depois de ele prestar depoimento como testemunha, entendeu?
Então você vai ver, cara, agora a coisa já estava complicada quando tinha já uma pessoa no comando, né, que era o Bid. Já estava tendo pessoas sendo assassinadas à torta e à direito. Foi o primo, foi o braço direito, foi o filho e agora o tio, né, o tio da Shanna foi morto também. Mas então e agora, cara? Essa situação deve escalar para piorar muito, né? Porque agora realmente a família, não sei como é que vai ficar, né? Se ela vai assumir a família de vez e se os assassinatos vão parar. Pelo menos essa foi a última notícia que a gente teve, né? Que foi em 26 de fevereiro, então pode ser que as coisas tenham se estabilizado. Mas você vai vendo que é uma família sendo destruída completamente de acordo com ela, com a Shanna, né? Ela diz que são pessoas de dentro da família que estão sendo mandantes desses assassinatos, cara. Meu Deus. Como é que bicho isso vai dar, cara? O que esses caras querem, velho? Eles ficam... Querem um inventário, né? Querem uma grana. Eles ficam se matando, eles acham que vai resolver, cara. A milícia tá aí, cara. A milícia tá rondando igual o tubarão, rondando um botezinho sem remo. Fica se matando mesmo. Caraca, é bizarro isso, né, cara? Mas tá bom. Uhum. E é justamente assim que os impérios vão caindo, né? Que nem o dos Andrades. O Garcia é quase um espelho dos Andrades em questão de como tá caindo, né? Só que enquanto nos Andrades a gente sabe quem é que tá mandando matar, né? Porque já foi indiciado e tá atualmente foragido, que é o Rogério. No caso da família Garcia, tá ainda investigações em curso. Ninguém foi indiciado por nada, ninguém foi preso ainda. Só sabe-se que tem uma família lentamente se autodestruindo por controle de posse daqueles que já foram, cara. Isso aqui parece que é as famílias mexicanas que os caras ficam se matando. Família mexicana de cartel lá. É bem complicado. Então você vê que toda aquela relação da máfia italiana, né, de que valoriza a família, pelo menos atualmente não tem nada disso não. É cada um por si nessas situações. Cara, infelizmente é isso aí. Não tem mais apoio à comunidade, não tem mais apoio a porcaria nenhuma, é cada um por si, dane-se. Se você passar na frente, tá atropelado. É isso. Uhum. Mas então, pelo menos essa foi a última notícia que nós temos aqui da família Garcia e não sabemos como é que isso vai se desenvolver. Provavelmente, já que passou um ano e não aconteceu mais nada, pelo menos de que temos informação, entende-se que a situação se estabilizou. Mas é uma tragédia muito grande você ver uma família sendo destruída, pessoas que não tem nada a ver com isso, né, de dentro da família, sendo assassinadas à torta e direito por causa de herança, né? Por causa de espólio, né, de herança. Cara, de herança, cara, você vai receber alguma coisa, já tá com um alvo nas costas, é foda. Eu tivesse numa família assim, eu tinha metido o pé pra muito longe. Tinha mudado de país e tudo. Se foda, cara. Tá doido. É uma aposta segura aí. É uma aposta segura. Mas então, sobre a família Garcia, Cherokee, alguma consideração final, algum comentário? Não, Zé, eu acho que é a mesma coisa que os Andrade, né, cara? Vai se destruindo agora até não ter mais porra nenhuma. Até ficar um só e ficar foragido. Vai ser desse jeito, vai ser igualzinho. Ou vai todo mundo morrer em mão de milícia também. Milícia tá doido pra comer tudo aí. Comer tudo que os bicheiros deixaram aí, comer todos os impérios do bicheiro. Então é isso, bicho. Só vai sobrar a família que tiver unida. Então vai ser o mesmo fim dos Andrade aí. Uhum. Entendi. Mas então, quanto às personalidades desse episódio, é isso, Cherokee, ouvintes. Tem ainda muitas personalidades para serem faladas. Se vocês forem ver uma pesquisa bem básica na Wikipédia sobre lista de bicheiros mais famosos, vocês vão encontrar diversos. E é por isso que, se vocês quiserem, ouvintes, se vocês tiverem gostado do episódio e estiverem interessados em mais casos como esses, nos digam aí nos comentários o que vocês acharam, porque se vocês quiserem aí, teremos uma parte 2 então, essa com a presença do seu Hernani, que está na turnê do Dossiê Gays, não pôde comparecer hoje, de Boca no Crime, mas se tudo der certo ele vai comparecer aí, vai mostrar toda a sua emoção, conhecimento que tem sobre as escolas de samba e toda a história dos bicheiros aí no Rio de Janeiro, que ele é muito fã. É isso aí, gente. Mas então... Hernani é mais carioca que eu, mano, olha.
Cara, eu pensei, eu acho que esse seria um programa que ele tem maior vontade de gravar, né? Mas infelizmente hoje ele não pôde estar aqui. Exato. É nisso aí, Xerox, por favor, dê o seu recado final aí pros ouvintes, o que você quiser falar. Faz também aí, como ele diz, o seu jabá, dos Três Malandros, dos seus projetos. É isso aí, gente. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Por ter escutado apenas um CaraCast, esse cara aí, meu amigo aí. Então é isso aí, gente. Se vocês quiserem, vocês podem escutar os Três Malandros, vocês podem escutar Arquivos do Baú, que é meu programa aqui no Nova Vertente, e tem meu podcast falando sozinho que tá abandonado lá, igual o podcast aqui da Apenas um CaraCast do Filipão aí. E eu só tenho a agradecer aí pela oportunidade de estar aqui mais uma vez falando alguma coisa. E que eu já participei de uma festa de aniversário de de uma garota que se chamava Xana, e na hora de gritarem derrama Senhor, derrama sobre a Xana seu amor, eu comecei a rir pra caralho, foi foda, eu não aguentei, porque como alguém pode dar esse tipo de nome? Que significado é ter esse nome aí, Filipão? Mas todo mundo deu risada, né? Não, fala aí. Só aí. eu. Não é possível falar uma coisa dessa com Só cara eu. séria. Só eu que dei risada. Só eu. Fui o único mané que deu risada aquele dia. Só eu. Porque, sei lá, cara, pra ele deve ser normal, né? É que não um cara aqui que se chama Cornélio. Pô, eu ri pra caralho também, mano. Cornélio, caca. Cornélio? É, o nome dele é Cornélio mesmo. Nossa, mas eu ri muito, bicho, eu ri muito. Eu falei, puta que pariu, velho. Quem deu esse nome pra tu, velho? Isso aí, né? No primeiro dia de empresa, mano. Nem conheci o cara. Eu falei, caralho, viado. Quem deu esse nome pra tu, velho? Carioca é foda, né? Aí o que acontece? Então é isso aí, gente. Muito obrigado aí pela chance aí. Acompanha aí os Arquivos do Baú. Acompanha aí os Três Malandros. Acompanha a Nova Vertente e a Boca do Crime aí. E é isso. Muito obrigado, Filipão. Muito obrigado pela oportunidade. Então é isso aí, Xerox. É isso aí, ouvintes. E falou!